começando mais um Corrida On Demand. Eu sou o Thiago, seu anfitrião. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se esse é o seu primeiro podcast, aqui a gente fala sobre corrida de rua, comenta sobre notícias da corrida, ajuda a divulgar a prova, dá risada com os coleguinhas. É sobre isso. A corrida aqui é levada de forma leve, descontraída e sempre te incentivando, claro, a tá vivo nesse esporte, tá se movimentando, mas sempre com boas informações. Nada de pipoquice na corrida, beleza, meu jovem? É isso aí. Hoje eu tô conversando com um cara que ele é empresário, profissional de educação física, atleta e podcaster. A gente se conheceu faz pouco tempo. Eu conheci ele através de um outro amigo, de amizades, não só de um amigo, mas de amizades que nós temos em comum. Eu vi a Priscila, que escreveu o livro Transpira, que coordenou, né, o projeto Transpira, Respira, Inspira, o qual eu também faço parte. Ele convidou a Priscila para o seu podcast. Eu falei, temos mais um podcast de corrida e isso é muito bom. E eu já quero chamar para participar aqui dessa sala. Deixa eu colocar ele aqui no nosso estúdio virtual. Professor Rodrigo Dias. Palmas pra esse cara, tá aqui, ó, presente, tá aqui. Ele tem 44 anos, natural de São Paulo. Atualmente ele mora em Mogi Mirim. Por pouco eu achei que você morava mais perto de mim. Por pouco. Que eu tô perto de Mogi das Cruzes. Então por pouco eu achei que você tava perto de mim. Ele é pai da Letícia e do Enzo. E ele tem um projeto que é o que trouxe ele aqui pra gente conversar hoje. Que é sobre o projeto 52 maratonas em 52 semanas pela conscientização. Senhoras e senhores, plateia virtual de pé de novo para receber professor Rodrigo Dias aqui no Corrida On Demand. Palmas! Aê! Seja bem-vindo, meu jovem. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite aí. Estou muito feliz em participar desse podcast aí junto com você, falar um pouquinho de corrida que a gente gosta um pouquinho só, né? É sempre muito bom falar sobre corrida. Só um pouquinho. Nós estivemos juntos, né, lá na comemoração da maratona de número 150 do Everaldo e do Renan. A gente teve a oportunidade de correr junto ali alguns quilômetros. Só te conhecia do vídeo, te conheci pessoalmente ali e foi legal demais essa experiência, essa conexão. Eu lembro que lá você até comentou alguma coisa, tem isso no vídeo lá que a gente gravou, né, enquanto eu conversava ali com o Everaldo. Te peguei ali meio de surpresa, né? É verdade. Aí você comentou do projeto e tal, e enfim, deu certo. Aí você falou que quando começasse a gente ia marcar pra trocar ideia, e eu já ia te convidar mesmo pra poder estar aqui com a gente, e que bom que deu certo da gente conversar sobre esse projeto já logo no começo. Então, eu queria que você se apresentasse melhor, quem é o professor Rodrigo Dias, né, que time que ele torce, né, fala um pouquinho. Vamos lá, então. Meu nome é Rodrigo Dias, eu tenho 44 anos, nasci em São Paulo, sou pai do Enzo e da Letícia. A Letícia tem 15 anos, o Enzo tem 7 anos. Sou um cara feliz, portanto eu sou palmeirense. Pronto. Eu sabia que você tinha alguma gente... coisa que não era tão legal. Meu filho com 7 anos com certeza já viu muito título, mais do que eu em 44 anos. Passei muito perrengue com o meu time. Graças a Deus, hoje eu não passo mais. É verdade. Hoje o Palmeiras ele passa por uma fase muito bacana, né? O Palmeiras, né? Mesmo com o início do Campeonato Paulista agora, né? Passando por dificuldades. Eu não posso falar nada do meu time, porque o meu tricolor tá só. Eu ia pegar meu boneco aqui, tá só me fazendo para não passar vergonha. Mas a gente tá numa fase difícil. Digamos, eu penso que é uma fase difícil para nossa reestruturação, para voltarmos sermos o time, né, que já teve tantas histórias bonitas no futebol, tanto no atletismo também, enfim. Mas, poxa vida, palmeirense tá bom, vai, palmeirense, tudo bem, vai. E a minha história, Thiago, ela começa muito com o futebol, né? Eu fui um cara, hoje eu não sou tanto, eu fui um cara muito apaixonado por futebol, né? Eu, dos meus 15 aos meus 19 anos, eu joguei bola no Mogi Mirim Esporte Clube. Era um clube muito, muito conceituado aqui, né? Era um clube do interior muito forte, muito estruturado. Durante muitos anos, o gramado do estádio do Mogi Mirim foi premiado como o melhor gramado do Brasil, se eu não me engano. Era um gramado excelente. Mas eu vivi a minha fase lá dos meus 15 aos 19 anos. Não cheguei a jogar profissional, mas cheguei hoje seria o sub-20, né, que na minha época era o júnior. Tinha o infantil, juvenil e júnior, né?
E aí eu joguei um ano infantil, que era os 15 anos. O nosso time foi terceiro colocado no Campeonato Paulista. Nós perdemos a semifinal para o Corinthians. E aí depois o Mojimirim desativou o infantil e juvenil, que seria hoje o sub-15, sub-17. Aham. E eu subi direto para o sub-20, que seria o júnior. E lá eu fiquei 3 anos. Então eu rodei aí o interior de São Paulo inteiro, jogando nos gramados. Joguei no. Eu lembro até hoje, quando eu joguei no antigo Parque Antártica, a primeira vez, eu tremia, eu ficava olhando os jogadores do Palmeiras, que é aqueles jogadores que você via pela televisão, Aham. né? Antigamente existia um campeonato, não sei se você lembra, mas existia um campeonato chamado Campeonato de Aspirantes, que era um Sim, jogo antes do profissional, sim, né? sim. Geralmente era o time profissional era, vamos supor, era Mogi Palmeiras e a preliminar era Mogi Palmeiras. E eu disputei muito desses jogos. Olha que legal. Eu lembro até hoje, nunca mais vou esquecer um dia à noite, uma quarta-feira à noite, se eu não me engano, o Brasil tinha feito um jogo amistoso no Japão e a seleção retornou. O Palmeiras ia jogar contra o Mojimirim em Mojimirim e eu fui escalado para jogar preliminar contra o Palmeiras. E nesse dia eu tive o privilégio de jogar contra o Marcos, contra o Euler e contra o Alex. Então, Nossa. assim, para Alex, que mim hoje é foi. técnico, né? Hoje o Alex, inclusive, que jogou, que foi técnico do Sub-20 do São Paulo. Começou a Foi. carreira lá. Eu não O lembro cara qual time que ele tá treinando agora, mas é um cara que evoluiu muito. Eu vi esses caras, esses craques jogarem também pela televisão só. Não tive esse prazer que você teve, né? E nesse dia foi assim, eu tremia, porque quem é palmeirense, também joguei já com o Edu Gaspar do Corinthians, Olha, com Edu Dracena, Luiz Fabiano, só Quelano, jogou com os tudo em caras categoria de chato, né? base, né? Dos meus amigos aí de futebol, um amigo meu pessoal é o Chicão do Corinthians, eu sou Aham. até padrinho de casamento dele, ele é de uma cidade vizinha aqui, Estiva Gerbe, Olha que legal. ele é um cara que da minha turma aí foi um dos que obteve o maior sucesso. Teve um também, o Zé Luiz, que foi volante do São Paulo, também um amigo meu, hoje Sim. joga futebol. O Zé Luiz até tem uma história curiosa, porque é, o time do Mogi ia fazer um jogo contra o Palmeiras no profissional, e aí a gente estava fazendo um treino contra o time titular do profissional do Mojimirim. O volante titular do Mojimirim se machucou. O Zé Luiz foi chamado, ele era do Júnior, ele foi chamado para jogar no lugar desse volante, eu não me lembro o nome. Aham. E nesse dia o Zé Luiz estreou no profissional contra o Palmeiras com a minha chuteira. Eu Nossa. emprestei a minha chuteira para jogar. Então, assim, o futebol eu tenho muitas histórias, Que né? Eu tenho legal. muita. Naquela época, eu acho que todo mundo garoto queria ser jogador de futebol, sonhou em ser um dia jogador de futebol, né? Eu joguei bola desde os meus, sei lá, 5, 6 anos. Sim. Meu pai sempre me acompanhou nessas escolinhas de base, na época era mamadeira, dente de leite. Aham. E aí depois, quando eu passei para o Mojimirim, aí a coisa ficou mais profissional, ficou mais séria, e meu pai não pôde me acompanhar tanto. Nessa época, aí eu já treinava de manhã à tarde, fui estudar à noite. É uma vida muito difícil. E aí depois, lá para os meus 19 anos, eu resolvi parar por conta própria, vendo que realmente eu não ia vencer como jogador de futebol, né? Até por incrível que pareça, quem me tirou do futebol foi o falecido Oswaldo Alvarez, o Vadão, você deve conhecer Sim, bem. sim. O Vadão era amigo pessoal da minha família. Meus pais conviviam muito com a família deles. A filha dele viajou muito tempo com a gente, que o pai não podia viajar devido Uhum. às circunstâncias do futebol. E Sim. um dia, quando me acendeu a luz para parar de jogar bola, por incrível que pareça, era um jogo Brasil e Holanda. Eu ia eu ia fazer um teste escondido na Portuguesa, né? Na época eu ganhava 100, vamos falar, eu ganhava R$ 100 no Mojimirim, hoje devia ser uns R$ 500, porque Uhum. R$ 100 há Era dinheiro. 30 anos atrás era muito Muito dinheiro. dinheiro. Hoje devia ser uns R$ 500, uma coisa básica.
E na época eu ia fazer um teste na Portuguesa escondido, eu ia simular uma contusão, não tenho vergonha de falar isso, eu ia simular uma contusão no Mogi, e eu ia fazer um teste lá na Portuguesa para ganhar R$ 3.000, que hoje devia ser uma base de uns R$ 10.000. Aham. E aí meu pai falou, olha, Rodrigo, toma cuidado, acho que isso não é uma postura muito legal, a gente conhecia o presidente do Mogi Mirim, a gente conhecia todo mundo, que a gente era da Sim. cidade, já tinha convívio todo mundo. Aí o Vadão me convidou para ir na casa dele assistir o jogo Brasil-Holanda, na Fonte Nova, eu lembro até hoje, era um amistoso da seleção brasileira, e a gente conversando sobre futebol e tal, até tava um amigo meu junto, a gente falou do caso, né? E eu lembro até hoje ele falando assim, olha, eu não acho certo vocês fazerem isso, vocês são aqui da cidade, vocês conhecem o Todo mundo presidente do conhece clube, vocês, né? não é uma postura correta. E aí depois ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, olha, eu fui um cara que eu tentei jogar bola na minha vida, eu sempre fui apaixonado por futebol. Vi que não ia dar certo, estudei, parei de jogar bola, estudei. Hoje eu não lembro se ele já era treinador do São Paulo, se era treinador do Corinthians, na época eu não lembro. E eu falei, hoje eu ganho meus, sei lá, meus R$ 200.000, não lembro o valor que ele falou um Sim. valor talvez até hipotético, mas aonde ele quis chegar? Que ele estudou e naquela época trabalhava com futebol, que era aquilo que ele amava. Uhum. E aí naquele momento acendeu a luz para mim e falou, opa, isso daqui não é para mim, não é uma coisa que eu quero, porque é uma vida muito difícil, como qualquer nível Sim. profissional, não é só futebol, precisa ter muitas renúncias, Uhum. e eu não estava preparado para essas renúncias. Graças a Deus, meu pai sempre pôde me dar uma estrutura de escola, estrutura familiar boa. Você sabe que o meio de futebol é um outro meio totalmente diferente do que a gente está acostumado. Sim. Eu acho que isso não é desmérito para ninguém. E aí eu falei, opa, peraí, não quero mais. Eu vou estudar e posso ser um preparador. Na época eu queria ser um preparador físico Uhum. de qualquer time profissional. Ou trabalhar em qualquer clube, que era o que eu gostava, que era futebol. Vivia futebol, respirava. Hoje nem tanto, hoje eu já abri mão um pouquinho disso, porque eu acho que fanatismo, eu era muito fanático eu com meu pai, nós éramos doentes pelo Palmeiras, e aí hoje eu torço tudo, mas hoje eu entendo, vejo muito o lado profissional do que o lado da paixão. Então, acabou o jogo, acabou, vou dormir, que eu tenho os meus afazeres no outro dia, eu É, tenho isso as é obrigações, importante. e eles têm a obrigação dele, como qualquer profissional, eu tenho o meu, eles são muito bem remunerados para isso, e eu Eu também não. preciso ser dentro da minha profissão, né? É Então, o verdade. futebol, ele sempre esteve comigo, já que a gente abriu esse papo nosso com o Aham. futebol sempre foi foi o meu pontapé inicial para chegar até hoje como treinador de corrida, como professor de educação física. Então foi a partir daí que você resolveu estudar e se tornar um profissional da educação física. Cara, por incrível que pareça, não. Então me conta essa história, porque agora eu achei que o caminho tava por aí. Tiago, quando eu parei de jogar bola, o meu pai tinha uma empresa de representação comercial, trabalhava com embalagem de papel, ele trabalha até hoje com isso, há já mais de 40 anos ele tem representação. E eu vou ser bem sincero, na minha época, quando eu parei de jogar bola, isso foi em 99, para a pessoa não ser nada na vida, desculpa a expressão, ser um vagabundo, ou ele fazia educação física ou ele fazia administração de empresa. Entendi. Eram profissões muito mal vistas, a educação física. Tanto é que muita gente, você não quer fazer nada, vai fazer educação física. Você não quer ser nada, vai fazer Administração. administração. E aí, pelo meu pai ter a empresa, eu achei muito mais cômodo, e aí eu vou falar que aí vem um pouquinho de filhinho de papai, de Uhum. proteção, eu fazer administração e me formar e trabalhar com ele. E nesse momento a educação não fazia sentido na minha vida, Uhum. porque eram professores mal remunerados, tinha amigos meus que fizeram educação física, eram professores de academia, a academia não tinha essa febre como é hoje, Tem há hoje. 30 anos, sei lá, 25 anos atrás. Então, eu comecei a minha vida em 2000 como administração de empresa, fiz aqui na minha cidade, me formei, e aí em 2003 eu já tive a minha primeira formação e trabalhei com meu pai durante 13 anos na parte de vendas. Bastante tempo. Então, sim, ganhei muito dinheiro, era um trabalho
muito gostoso. Conheço o interior de São Paulo inteiro. Eu rodava o interior de São Paulo inteiro viajando, fazendo vendas. E sempre, aí nessa época eu jogava meus amadores da vida, jogava meu Uhum. futebol, que era o que eu gostava, tinha acabado de sair de um time profissional. E aí joguei também bola durante meus 13 anos de futebol amador. Legal. E aí fui lesão, aí vem um monte de complicações de qualquer futebol amador, mas eu comecei minha vida como administrador de empresa, onde foi uma virada da minha vida, porque eu vivia num mundo, o mundo do futebol é um mundo muito pequeno, muito fechado. Uhum. Para ter uma noção, eu mesmo tendo toda essa estrutura familiar, eu não sabia falar no telefone, eu vivia de chinelo e bermuda, e aí essa ida trabalhar com meu pai, a coisa mudou, onde eu comecei a ter outros relacionamentos, outros contatos, outras Te posturas, amadureceu mais, né, no processo, né? amadureci mais. Talvez se hoje eu tivesse, a vida é assim, se eu tivesse hoje a cabeça, quando eu estivesse jogando bola, eu seria totalmente diferente do que eu fiz. Uhum. Mas a vida é uma, a gente tem aquele Brandon Bresson, você conhece, ele é um blogueiro bastante Sim. famoso aí na corrida, e ele falou uma vez para mim, falou, a gente nunca erra, a gente só aprende. Então a gente erra e vai aprendendo. Sim. Se você falar, hoje com a cabeça do jeito que eu era apaixonada, talvez eu tivesse outra postura profissionalmente. Mas 15 anos, todo mundo é meio imaturo ainda e faz parte do processo de aprendizado, né? É, e essa frase faz total sentido, professor, porque assim, é, só erra quem tenta, ou só erra quem se coloca para poder fazer alguma coisa. Quem não tenta fazer nada nunca vai errar. Ou talvez o próprio erro já parta de você não fazer nada, né? O erro ele vai estar presente de qualquer forma. A questão é, você quer errar tentando aprender ou tentando fazer algo ou sem fazer nada, né? É uma escolha. A questão é a consequência que esse erro ele pode trazer, né? Aí, óbvio, você tenta fazer uma carreira de uma forma equivocada, você vai ter os seus riscos, mesmo você fazendo de uma forma correta, você tem os seus riscos também. E a vida, ela é assim, né? A gente aprende mais com os nossos erros. Quando você. Eu tenho. Eu tinha eu tenho uma linha de pensamento que é mais ou menos assim. Eu prefiro, de certa forma, né, aprender errando. Pô, pelo menos eu tentei, fui atrás, pô, já sei que esse não é o caminho, do que você aprender e talvez acertar alguma coisa, ganhar um tapinha nas costas, mas aquilo acaba não te evoluindo. Talvez o erro, né, nos provoque um pouquinho mais pra gente poder acertar e ser uma pessoa melhor lá na frente, né? Óbvio, cada pessoa tem sua cabeça, tem seu jeito de pensar. Tem gente que usa o erro pra uma forma negativa, pra se depreciar, cair numa depressão, enfim. E, na verdade, eu acho que o que a gente pode tirar dessa lição é use o erro para você poder realmente evoluir, né? A gente não, a gente sempre pode aprender alguma coisa. Acho que essa é uma lição importante que a gente leva para qualquer canto da vida mesmo, né? É isso, a gente no final da nossa vida, a gente chegar e errar menos, a gente acertar mais do que errar, já está ótimo, porque é Sim. difícil, a gente sempre erra, a gente vai sempre errar, faz parte do nosso crescimento. Claro que a gente nunca quer errar, mas Sim. também o erro faz parte da gente crescer, né? Sim. Eu errei várias vezes e faz parte, e aí talvez se eu não tivesse errado ontem, eu não estaria aqui hoje, também tem isso daqui. Também. Então, tem várias coisas. Se eu tivesse insistido no futebol, talvez hoje eu poderia ser um ex-jogador aposentado, que Aham. não tivesse nada, não tivesse ganho nada na vida, mas faz parte. Acho que eu sempre falo, às vezes a gente chega aqui não é à toa, né? A gente chega Aham. por algum motivo ou por alguém. E Sim. aí a gente acaba é, é, chegando aqui pelas histórias passadas que a gente teve, se elas foram boas Uhum. ou ruins, aí cada um tem que ver o que é melhor para elas. É. Faz total sentido. E aí, como é que a educação física entrou nesse seu mundo administrativo? Então, aí a educação física, para mim, depois. Eu fiquei muito tempo trabalhando com meu pai, depois eu saí, abri meu próprio escritório, trabalhava na minha casa, e aí sempre fui assim. Eu sempre achei que faltava alguma coisa, né? Eu sempre fui apaixonado por esporte, tanto é que
em todos os lugares que que eu praticava qualquer atividade física, eu era não o melhor, mas eu tinha habilidades motoras muito desenvolvidas. Então, na escola, eu joguei na turma de vôlei. Quando eu estava na oitava série, antiga oitava série, eu jogava com a turma do terceiro. Eu jogava bola, eu sempre era o primeiro a ser escolhido. Isso foi a minha vida inteira, foi feita assim. Então, eu sei jogar tênis, sei jogar basquete, sei jogar vôlei, sei jogar quase todas as modalidades, sem ao menos ter treinado. Sei de todas as regras, gosto de acompanhar. Você fala para mim, o que está acontecendo com a liga de vôlei? Eu sei. Está acontecendo com NBA, sei. Então, eu gosto do mundo dos esportes. E aí, durante muito tempo, eu fiquei nesse ramo comercial, administrativo, onde algumas coisas é um pouquinho diferente do que eu penso da vida, algumas coisas que hoje eu já não suporto mais em termos de fazer média. Às vezes você é funcionário, você precisa engolir sapo. Então são coisas que eu entendo, respeito quem trabalha, mas é uma coisa que eu não queria para a minha vida. Né? Eu não me via sendo comandado, sendo empregado. Eu trabalhava com meu pai, eu era um empregado, mas eu era um empregado filho do dono, que é uma postura bem diferente. São coisas bem diferentes, né? E aí depois eu me casei pela segunda vez, e aí depois um dia, hoje a minha ex-mulher também, ela me falou assim, Rodrigo, eu acho que você está perdendo tempo da sua vida fazendo aquilo que você está fazendo. Eu acho que você deve fazer educação física. Parar com esse mundo, já ganhei muito dinheiro com esse mundo comercial, mas nunca era feliz, nunca era realizado, porque quando eu sentava para conversar com clientes, quando eu sentava para sentar em qualquer mesa de discussão comercial, tudo que me atraía era coisa de futebol, coisa de esporte. Nada muito eu entendia do meu ramo, mas não era aquela coisa que eu queria. E aí depois eu fui fazer educação física com 37 anos. Então eu sou um recém-formado, eu não sou um cara que tem um lastro grande. Eu me formei com 41 anos, e aí para chegar para o meu pai para falar que eu queria fazer educação física foi um choque para eles, porque era aquele conceito que eles tinham antigamente de professor de educação física. E aí depois eu me formei, fui o líder da sala, óbvio, porque eu era mais velho. Eu tinha 37 anos contra todo mundo que tinha 18, 19 anos, né? Eu sei o que é isso. Recém-formado. Então eu fui líder da minha sala. Eu tinha liberdade total de chegar para os diretores, para os professores e falar o que for. Eu não tinha cerimônias, eles me respeitavam. Muitos professores eram mais novos do que eu. Então, assim, eu curti muito o curso de educação física. Eu gostei demais do curso. Infelizmente, os últimos 2 anos eu peguei Covid, eu peguei a pandemia, e os últimos 2 anos de faculdade eu fiz online, porque era o que tinha na época, né? Então, eu perdi algumas coisas, porque o online, ele no final, para quem viveu, principalmente o lado acadêmico, ele cansou muito esse negócio de home, né? De Zoom para cá, Zoom para lá. Eu não aguentava mais entrar nas aulas, porque mas era o que tinha, eu precisava me formar, né? Não podia perder. E nesse inteirinho, eu acabei, no primeiro ano meu de faculdade, o meu professor de educação física lá atrás da escola, ele era proprietário de uma escolinha de São Paulo, aqui na minha cidade. E aí eu fiquei nessa escolinha de São Paulo a minha ideia era assim, eu no primeiro ano de faculdade, eu comecei a fazer vivências em várias áreas na linha de educação física para saber aquela que eu gostava, para mim não perder tempo quando eu me formasse, diferente de um jovem de 23 anos que depois vai ver o que vai fazer, vai trabalhar em academia. Tempo, né, isso, né? Então eu tinha na época, já tinha, o meu filho nasceu na época, o meu segundo filho, o Enzo, nasceu já na faculdade. Então, assim, eu tinha 2 filhos, então eu não poderia cair numa academia, ser um professor com todo respeito e ganhar esses R$ 1.000 que não ia pagar minhas contas, diferente de um jovem que está lá para aprender. Eu aprendi de outras formas.
E aí eu no primeiro ano de faculdade, eu liguei para desse meu professor, falei, Henrique, deixa eu trabalhar na escolinha de São Paulo, eu quero ficar 3 meses aí, não precisa me pagar nada, eu quero saber se eu quero viver esse ramo de futebol, voltar a viver esse ramo de futebol, já como eu tinha a praticidade, saber jogar bola, eu falei, eu vou começar por esse ramo, porque na época talvez eu queria montar uma escolinha de futebol para jovens. Sim. E aí eu trabalhei acho que quase um ano na escolinha de São Paulo. Foi até legal que às vezes eu saía da escolinha, ia pegar um lanche nos bares, meus amigos estavam lá e me viam com camisa de São Paulo, com uniforme de São Paulo. Aê, vira casaca! Mas o dinheiro não tem clube, né? O dinheiro não tem clube. Exatamente. Mas nessa época eu já pagava a minha faculdade, entendeu? O que eu ganhava na escolinha já pagava a minha faculdade. E aí depois eu fui pegando turmas, comecei com baby foot, que eram crianças até 6 anos, 17 anos. Não era uma coisa que eu gostava, não gosto de atender criança pequena, mas era o que eu tinha e eu fui aprendendo. Na época eu fui atrás de montar uma escolinha de futebol. Até nós fomos ver a escolinha na época do Palmeiras, para trazer do Palmeiras, que não tinha. Fomos ver a academia que o Ronaldo tem uma escolinha, o Ronaldinho Gaúcho. E aí, novamente, veio o Vadão na minha vida. A seleção brasileira, o Vadão já era técnico da seleção feminina do Brasil, ele estava em Itu, e aí tinha o preparador físico, o preparador físico da seleção também era de Mojimirim, e aí eu peguei meu telefone, liguei para a filha dele, que era minha amiga na época, é minha amiga, falei, olha, Carol, eu posso ir ver um treino da seleção feminina, eles estavam em Itu, eles estavam concentrados em Itu, e aí eu fui lá, falei, deixa eu conversar com o seu pai, queria conversar de novo com ele. Ele falou, não, tudo bem, vai lá, tal. Aí eu vi o treino da seleção, tal. É claro que a seleção brasileira é um outro mundo, é um contexto totalmente diferente de um clube. Um clube já clube que eu falo, um Palmeiras, um São Paulo, mas a seleção é fora do comum. Infelizmente a Marta não estava, que eu queria ter conhecido a Marta, mas a Marta tinha machucado, acho que não estava lá. E aí eu fui lá e fui conversar sobre a escolinha de futebol, que eu queria abrir uma escola de futebol. E ele, mais uma vez, ele me desencorajou a abrir uma escola de futebol. Ele falou, Rodrigo, futebol é um mundo muito sacrificante, é muito difícil, é 24 horas, a gente não para, final de semana é isso, aquilo, e se você tiver 100 alunos, você vai ter 300 problemas. O que ele quis dizer? O pai e a mãe. Na formação de um atleta, a pior coisa são os pais. E eu via isso na escolinha de São Paulo, porque eu via como os pais interferiam na vida dos filhos, queriam que o filho fosse o novo Neymar, o novo Pelé, cobravam muito. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E aí eu falei, cara, isso não é para mim não, eu não quero isso, eu não quero. E mais uma vez ele me tirou do futebol, por incrível que pareça. O dia que ele faleceu, eu escrevi isso para a filha dele, que ele foi uma pessoa muito importante no meu processo de chegar até onde eu estou. Uhum. E aí, eu, nesse inteirinho, aí a minha ex-mulher estava grávida, ela foi fazer, ela primeiro entrou numa academia para fazer treinamento, eu fazia em outra academia, e aí ela teve um problema, ela teve um sangramento e o médico afastou ela dos treinamentos. E como ela tinha um plano de 6 meses, eu comecei a frequentar a academia no lugar dela. E nesse momento, a gente descobriu que essa academia estava à venda. E aí, a gente, opa, peraí, será que comprar uma academia não vai ser um bom negócio? Aí vem aquele negócio, ser dono, não ser empregado, taranã. Aí a gente amadureceu a ideia e comprou a academia. E aí a gente ficou uns 3 meses em processo de compra, aquele negócio. Aí eu frequentava as aulas para ver como que era a rotina de academia. É uma academia hoje de treinamento funcional, não é uma academia convencional que a gente fala. Eu tenho também pilates nessa academia e também tenho fisioterapia. É tudo uma coisa, Thiago, que se você falar assim para mim, Rodrigo, qual que é o seu sonho? O meu sonho é montar um centro de performance para atletas. Isso é o meu sonho. Esse sonho ele envolve o quê? Um centro multidisciplinar
onde todas as atividades interagem entre elas em prol de uma pessoa ou de um atleta. Uhum. E essa academia que eu tenho trabalha muito em função disso. Então, a gente tinha pilates, fisioterapia e treinamento funcional, que são 3 pilares importantes na construção de um atleta ou de uma pessoa, né? O pilates é uma atividade que eu faço, que eu tinha muito preconceito, é uma atividade excelente, Sim, né? necessária. Eu tenho muito problema de mobilidade, muito problema de alongamento. O treinamento funcional, eu acho um treinamento muito dinâmico, muito diferente de uma academia. Hoje eu faço academia, já fiz um podcast sobre isso com os donos da onde eu treino, que para aquilo que o meu objetivo, o treinamento funcional deixa um pouco a desejar. Não é que está errado, mas eu que estou com esse processo de 52 maratonas, Sim. eu preciso gerar força e hipertrofia. Exato. O treinamento funcional gera muito peso corporal, não trabalha muito com cargas, trabalha muito mais com movimentos, coordenação motora. E o outro fator também é eu sair do meu ambiente de trabalho para estar alguém pensando no seu treino. Eu chegava na minha academia para treinar e não treinava. É diferente do ambiente que você estava. Isso que você falou agora, Rodrigues, só para eu não perder esse gancho, é importante já que a gente fala sobre corrida de rua aqui, porque treinamento de fortalecimento para corrida de rua é sempre um grande tabu. Há uma galera que vai contra a questão do treinamento de força / hipertrofia e abraça 100% o treinamento funcional. Tem gente que vai contra o treinamento funcional e abraça o treinamento de academia, que é o mais tradicional, que é o que é mais acessível para todo mundo, né? A questão das academias de boxe hoje é uma ideia que ainda está em processo de evolução, não é tão comum como academias convencionais que a gente conhece. Existe um grande... Não é uma briga, né? Mas talvez um grande ruído entre esses dois treinamentos. E assim, eu passei pelo processo da faculdade de educação física também, acabei saindo agora na entrada do 5º semestre por conta do meu trabalho com comunicação, que é muito mais ativo, tal, e eu passei um pouco também por esse processo de transição de carreira. Imagina, mais de 10 anos só trabalhando com comunicação, de repente trocar todo o universo, mas eu amo esporte, amo entender sobre treinamento, corpo humano, e eu continuo estudando sobre corrida de rua, continuo estudando sobre treinamento de hipertrofia, treinamento funcional com base de hipertrofia, calistenia. Então é uma coisa que particularmente eu também gosto muito, mas existe muito esse conflito. Eu acho legal você, se possível, aí falar alguns minutos sobre essa questão do treinamento, né? Para quem se direciona mais um treinamento funcional, para quem se direciona mais um treino de força / hipertrofia, já não entrando ainda no assunto do projeto, que é o próximo bloco, mas pro que você vai fazer, por exemplo, que aqui no Corredor On Demand a gente já trouxe alguns, entre aspas, doidos que gostam de fazer milhares de maratonas, como Everaldo Renan, o próprio Adriano Cobaia, que esteve com a gente agora aqui, professor Gabriel Jacques, que é de lá do Rio Grande do Sul também, teve um projeto de 100 maratonas recentemente, tem outro projeto para começar. E aí tem sempre esse grande ruído entre os dois tipos de treinamento. Para alguém que quer viver a corrida de uma forma mais intensa ou que tem um projeto em andamento que exige muito do seu corpo, da sua força muscular, principalmente para evitar lesão, como é que a pessoa precisa pensar no seu treinamento de fortalecimento? E aí eu puxo um pouquinho dessa sua experiência atual que você está passando. Eu acho assim, Thiago, eu acho que primeiro, a gente precisa realmente quebrar esse tabu. Eu acho que elas são duas atividades que elas são complementares e não concorrentes, né? Claro que eu faço treinamento funcional, eu faço pilates e eu faço musculação. Faço os 3, eu consigo agregar. Isso, eu sou dono de uma academia, não tenho custo, Sim, eu pago outra só minha realidade. academia funcional. Sim. Então, isso é um fator Rodrigo, diferente de você. Eu acho que assim, primeiro, tudo depende do que a pessoa quer da corrida, como ela vê a corrida. Eu acho que a academia trabalha alguns agrupamentos, alguns tipos de exercício que a gente não consegue reproduzir no treinamento funcional. Acho que é muito voltado com cargas, né? É muito difícil você fazer um agachamento numa barra com 100 quilos de cada lado, um exemplo. É muito difícil pessoas comuns. Você está falando no universo
não de Sim, sim, sim. fisiculturismo, não. Porque essa pessoa vai fazer um agachamento numa academia, ela pode se lesionar a coluna, pode se lesionar Sim, muitas coisas por um movimento errado. Então, isso é um fator. E é onde você entra a máquina, onde ela preserva um pouco esse seu gesto motor um pouco sim. errado. Se você fazer uma cadeira extensa, se você fazer um agachamento no rack, você consegue colocar muito mais carga num agachamento livre. Então, esse é um ponto. Você faz o Sim, mesmo trabalho, só que com preservar a articulação um pouquinho diferente da outra. Já o treinamento funcional, você trabalha exercícios que você pode reproduzir gestos motores da corrida, onde você uhum, pode fazer um salto num caixote, você pode fazer um avanço, um recuo, você pode fazer um trabalho de coordenação motora, você pode fazer N trabalhos que também é importante para o corredor, né? O gesto motor, que você não consegue fazer numa academia convencional. Você até sim. consegue num box, mas é muito difícil uma academia convencional fazer esse trabalho de mix de fortalecer, de funcional com musculação. Na Aham, minha academia que eu tenho musculação, não tem nenhuma escadinha de agilidade, que é um uhum, trabalho típico de um treinamento funcional. Então, são atividades que elas são complementares e não concorrentes. Então, acho legal. que depende do que o cara quer. Ah, o cara quer trabalhar, vamos supor, o cara quer correr 5 quilômetros na morte. Ele vai ter que fazer um trabalho de musculação de força, de Uhum, explosão. Entendeu? Ah, você é muito parecido com eu. A gente vê a corrida um pouquinho diferente. A gente vai para curtir, vai para tirar foto, vai sim. fazer. Eu mudei muito o conceito. Então, a gente pode trabalhar só no treinamento funcional. Acho que cabe só no treinamento funcional, porque Uhum, o estresse que você vai gerar é muito menor do que um cara que vai fazer sim, uma maratona para 2 horas e 30. Se você fizer sim. uma maratona para 4 horas e 30, a gente pode conversar sobre resistência, mas é muito diferente do que um cara que vai trabalhar força. Um cara que vai trabalhar 10 quilômetros na morte, ele precisa ter muita força, muita explosão. Uhum, E aí o treinamento funcional, ele não consegue gerar muita carga por causa que você vai trabalhar com pesos livres e a grande maioria das pessoas, elas não têm o gesto motor feito, perfeito. Tem gente que não sabe fazer um polichinelo. sim. Então, se a pessoa não sabe fazer um polichinelo, como você vai botar essa pessoa a fazer um stiff? Então, é um Uhum, exercício complexo, muito difícil, lesivo total para uma pessoa que não sabe, não tem a consciência corporal. E aí você pode fazer uma mesa flexora deitado fazendo posterior. Então, sim. são coisas totalmente diferentes. No meu caso, eu quis explicar para as pessoas que vai do meu motivo das maratonas, onde eu quero criar força nas pernas, faço o meu treinamento funcional de prancha, coordenação Uhum, motora, que eu não faço na academia, né? E o fator importante é eu sair do meu ambiente de trabalho, que para mim serviu muito para mim sair do meu negócio, conhecer outras pessoas, sim. tanto é que eles são a minha academia, as duas academias são os meus parceiros do meu projeto. Legal. Mas eu fiz um podcast justamente para a gente parar disso. Ah, eu sou concorrente. Não, cara, dá para odiar os dois. Depende, Exato. depende do que você quer e o tipo de trabalho. Ah, quero ficar com a coxa do Roberto Carlos. Cara, funcional não vai rolar porque não gera carga. É. Agora, pô, eu Por quero mais que ganhar. você faça um treinamento ali para trabalhar a resistência muscular, que é a opção, né, dentro do próprio treinamento funcional, em vez de você trabalhar a evolução de carga, você trabalha uma evolução de resistência, né, para que você estimule um pouco mais o estresse muscular e, por consequência, uma hipertrofia, ela vai acontecer, mas de uma proporção muito inferior do que um treinamento com carga. É muito diferente. É muito São, diferente. são, são pesos e volumes diferentes, né, professor? Tanto é que na minha academia hoje não tem nenhum aluno que faça um agachamento com 20 quilos de cada lado. Não tem. É um público diferente, mas não tem isso. E você pegar um agachamento no rack de 20 quilos cada lado não é nada. Então, Uhum. assim, é um peso que dá para fazer. Você pode gerar muito mais carga. Fazer uma cadeira extensora. Então, assim, são coisas diferentes, mas tudo depende daquilo que a pessoa quer, Aham. depende do que ela. E outro fator importante, Thiago, que eu acho, é o que a pessoa gosta.
Tem pessoas que não gostam de academia convencional. Tem pessoas que não gostam de treinamento funcional. E tá tudo de boa, tá tudo lindo, maravilhoso. Eu não gosto de academia. O tipo de ambiente eu não gosto, aquele negócio 3 e 10, ficar parado, esperando. Você vai numa academia convencional, você vai beber água, volta, o seu aparelho já não está lá. Então, são treinamentos totalmente diferentes, que não tem nada a ver com... A gente trabalha treinamento funcional muito descanso ativo, você para um exercício, faz uma prancha, coisa que você não consegue fazer numa academia convencional, porque o espaço não permite isso. Quando eu estava no meu estágio de educação física, eu peguei muito esse fator de descanso ativo. A gente falava pro pessoal, vai lá, né, principalmente pessoas que tinham problema com obesidade, né, ou tinha, né, qualquer outro problema de pressão alta, tal, diabetes, enfim. A gente dificilmente selecionava bem os exercícios que a pessoa ia fazer, né, nas máquinas principalmente, e fazia o descanso ativo. 99,9% das pessoas nunca tinham feito isso. E mesmo os ratos de academia, que estão lá todo dia, lá puxando ferro no supino e tal, não sei o quê, não sabiam que era o bendito do descanso ativo. As pessoas olhavam assim, o que ela tá? Às vezes fazia uma corrida no lugar, ou te botava um step, a pessoa fazia uma corrida no step, ou então polichinelo, polissapato. Falava, mano, a pessoa... Tiago, o que tá acontecendo ali? Aí tinha que explicar pro maromba o que ela tava fazendo, né? Então, enfim, eu já vou te convidar, Rodrigo, para você vir de novo, pra gente falar só sobre treinamento de força pra corrida, essas coisas, porque esse assunto gera outro podcast. Você topa, vir? Só pra gente conversar sobre isso. É muito complexo, eu acho que dá pra gente falar muito sobre isso e ajudar quem tá assistindo e quem tá ouvindo o programa, porque essa é uma dúvida muito recorrente. A gente gravou o programa alguns meses atrás com o professor lá de Hortolândia e foi a mesma pegada. A gente começava a conversar, o pessoal mandando pergunta e tal, não sei o que. Eu falei, tem que ter pelo menos mais programas para falar sobre isso, é lógico. Não existe receita de bolo para quem tá escutando ouvindo. Não tem receita de bolo, como o Rodrigo falou agora aqui. Cada um tem o seu propósito, tem o seu objetivo. Talvez para uns o treinamento funcional é o que resolve. Tá, para outros, precisa fazer a hipertrofia. Eu sou do time dos caras que gosta da hipertrofia, mas não abro mão do funcional. Então, o que eu consigo fazer em casa, eu faço em casa também, até para poder estimular, trabalhar a musculatura de uma outra forma. Então, a gente vai ter que voltar aqui para falar só sobre isso. Não vai ter jeito. Com certeza, é um assunto bastante polêmico e assim, não tem a verdade absoluta. Eu entendo dessa forma, você pode entender de outra forma e tudo bem, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Tanto é que o meu personal ele foi questionado sobre eu treinar em outra academia. O cara treina em outra academia porque não gosta dele. Não é isso. As pessoas precisam entender o que precisam perguntar, por que você faz isso? Para entender. Eu falaria o que eu estou falando com você. E a pessoa fala, nossa, realmente faz sentido. Então, as pessoas precisam entender, precisam estar aberta para escutar. Exato. Não tem verdade absoluta. O cara que é rato de academia, ele é contra o treinamento funcional. O cara que é treinamento funcional é meio contra a academia. E tá bom, se o cara gosta daquilo, vamos tocar a vida e seja feliz. Tá tudo certo. Entendeu? Eu não gostava, eu tô aprendendo a gostar. Daqui a pouco vai. Você lembra quando entrou o CrossFit, era uma moda forte, aí depois caiu um pouco, aí vai para outro. É super de boa. O que é mais importante é que a pessoa faça o que ela vai fazer e a própria atividade que ela está fazendo vai levá-la para um caminho A, B ou C. Uhum. Agora eu quero fazer tiro de 100 metros. Por tiro de 100 metros não dá para você fazer polichinelo, não rola. Exato. Então, tem coisas que o próprio esporte, sem falar em performance, que é um outro quesito. Nós estamos falando no mundo normal, performance é um outro negócio que não tem nada a ver com isso daqui. E ainda tem mais uma. E ainda tem os atletas amadores dos amadores que querem performar dentro do amadorismo. Tem essa também. Você, como treinador, sabe melhor do que eu. Aí, aquele cara que começou a correr hoje, já quer, eu comprei a próxima maratona. Pro ano que vem? Não, para abril. Como você começou a correr hoje? Uma maratona para abril em São Paulo? Abril do ano que vem, não, é 2026, cara, não rola, não vai dar. Eu já fui um desses, ainda bem que eu tive pessoas que colocaram meu pé no chão, falaram, Tiagão, eu já coloquei o meu primeiro treinador, pra gente poder encerrar esse bloco aqui, eu coloquei o meu primeiro treinador numa furada, logo quando eu comecei a treinar com ele, o Mário, um abraço pro Mário Basso, lá de Hortolândia. Eu conheci ele através do André, que participava aqui com a gente aqui no Corrida On Demand, e
impulsionado por alguns amigos, eu já estava correndo há um ano, né? E aí, não, tia, aí me botaram na minha cabeça para fazer uma meia maratona. Me inscrevi na meia maratona internacional de São Paulo, que inclusive vai acontecer agora no final de semana que a gente grava aqui esse programa, né? Dia 25 de janeiro. Então foi minha primeira meia maratona. E aí eu já tava com um volume ok, mas eu tava treinando sozinho, que nem um doido. Então corria um volume além do que eu aguentava, tal, me machucava. E aí eu conheci a assessoria dele e falei assim, Mário, eu tenho um desafio que é pra fazer a meia maratona quando? E final de janeiro agora, né? Eu não vou lembrar o dia exato que foi, há 2 anos atrás. E aí eu sei que a gente tinha 3 semanas pra poder treinar. Só 3 semanas. Ele pegou meu histórico. Ele pegou meu histórico. Não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu fui por minha conta e risco. Ele viu meu volume de semana que eu tinha no Strava, puxou meu volume de treino ali e tal, que eu já tinha feito todo o meu histórico de corrida, e tentou fazer alguma coisa para que eu conseguisse terminar a prova, né? Tanto que o meu longo maior acho que foi de 16 quilômetros, né? Para essa prova de 21, que era o que dava para fazer. Eu falei assim, vai de boa, não se preocupa com o tempo, se preocupa em terminar e terminar bem. Se tiver que caminhar, caminha, não sai forte e tal. Aquilo que a gente acaba aprendendo também, errando muito, né? Então, assim, foi uma lição importante e para você que tá começando agora na corrida, às vezes o treinador dá aquela segurada, que o Rodrigo falou agora, não é por maldade, é pela sua segurança, pela sua saúde, né, Rodrigo? É isso aí, é saúde, segurança e até experiência que ele também já viveu. Eu já também errei, e faz parte do processo. Mas as pessoas precisam entender como entrar numa academia, como entrar no treinamento funcional. A gente vive hoje esse mundo de imediatismo, as pessoas querem tudo para ontem. E aí o que acontece? Eu quero ficar com o corpo igual aquela lá, quero ficar bonito igual aquele cara. Só que não é de dia para a noite. Ainda mais para uma pessoa ativa já é difícil. Imagine para um cara que é sedentário, que vai passar por todo esse processo, vai doer, vai fazer o treino hoje, amanhã. A primeira vez que eu corri, no outro dia, eu fiquei 4 dias sem andar de dor. E eu era um cara que jogava bola. Só que o gesto, o motor da corrida é diferente do cara que joga bola. Então, eu fiquei 3 dias sem andar de dor na coxa. Mas você não era ativo? Era, mas você vê como que é difícil um cara ativo, pior ainda para um cara que é sedentário. O cara vai fazer aquilo lá e nunca mais vai voltar. Né? É diferente você correr para pegar um ônibus que você correr 5 km numa prova, né? E 5 km é uma vida para quem está começando. É uma vida. Exato, é um baita de um desafio. Às vezes o pessoal está começando a correr, eu falo, seu treino é 5 blocos de correr 1 minuto e andar 4. Nossa, mas só isso. O cara não faz. O cara não corre 1 minuto. 1 minuto é uma vida para o cara que nunca correu. Né? Então, as pessoas precisam entender que o processo é evolutivo e precisa começar devagar até para não perder o gosto por essa atividade. Né? Eu lembro que você vai fazer uma aula experimental numa academia. Se o cara fazer uma aula experimental e você não anda no outro dia, você vai voltar nessa academia? Você não vai. Você não volta, exatamente. Você não volta nessa academia e fala, pô, isso aqui não é para mim. Esse processo de adaptação é muito real. A gente vê é muito real. Eu vi muito, professor, isso lá, porque assim, quando a gente passava o treino, a pessoa, mas tá muito fraco. Eu falei, tá, mas a gente passa um treino um pouco mais, pra você parece fraco, mas não é. Quando você começa a executar os exercícios, o seu corpo precisa entender que ele tá passando por uma mudança de padrões de movimentos, ele precisa entender que ele vai começar a trabalhar, talvez, algo que você nunca fez na vida, então parece de boa, mas vai por mim, amanhã você vai estar com o corpo dolorido fazendo só isso. Era dito feito. A ideia não é subestimar o aluno, né, ou a pessoa que está ali. Não, a gente precisa trazer essa consciência corpórea que exige um certo esforço, deixar o corpo adaptado para aí sim um degrauzinho de cada vez. É lento? Pode ser lento, pode ser que tem pessoas que desenvolvem um pouquinho mais rápido, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas essa evolução ela acontece, né, Rodrigo? Faz parte. A gente já começou, a gente também. A gente não começou pela maratona para fazer a prova de 5. Nós começamos pelo pote a pote, depois nós fomos na prova de 5, de 10 e assim por diante. Hoje eu sou apaixonado por maratona, mas eu passei por todo esse processo. É que eu não gosto do tipo de corrida curta. Eu não me interessa. Mas eu passei por esse processo para depois. A minha primeira maratona eu treinei 9 meses para nascer.
Então demorou 9 meses. Então, como que a pessoa a pessoa corre seus 5, ela não consegue, ela não termina um bem 10, como que ela vai fazer 42? Não tem É muita lógica isso. coisa. Não tem É lógica. 42.200 é muita coisa. É muita Você coisa. sabe, para fazer maratona, você precisa passar no 21 sorrindo, sem dor. Aham, sem Se dor. você passar no 21 sofrendo, Sofrendo, porque esquece. você não consegue. Se você faz 21 para 2 horas, você não faz maratona para 4. Você não Uhum. faz, não é essa conta. Essa conta não é Sim, lógica. não bate. Né? O 5, talvez 25 para 10 você consiga reproduzir. Mas o 21 42 você não consegue reproduzir, você não Não, reproduz. não. Tem tem efeito fisiológico aí. Exato, exato. A gente tem Entendeu? muita coisa pra falar sobre isso. E agora, a gente vai entrar num assunto bem importante, Rodrigo, que é, não que os outros não sejam, porque se deixar a gente fica falando de treinamento e etc e vai embora. Eu queria entender melhor, porque quando a gente se conheceu, né, pessoalmente, lá em Americana, você comentou do seu projeto, o projeto não tinha começado ainda, né? Ainda estava definindo algumas coisas, tal, para poder começar esse projeto que começou agora em janeiro. Um projeto de 52 maratonas em 52 semanas pela conscientização. Primeiro, como é que começou essa sua ideia? Né? O que te motivou a fazer um projeto como esse? Esse projeto, Thiago, ele começou. Eu tenho um amigo meu, o Deni, ele é meu fisioterapeuta. Ele até foi a pessoa que me levou para correr a primeira vez, né? Eu comentei da minha vida de esporte, depois eu parei um pouco de fazer atividade física, comecei a engordar. E aí depois, num dia, ele falou, Rodrigo, vamos correr comigo? E aí eu falei, vamos, eu sempre corri, jogava bola, falei, vamos correr. E eu lembro que eu corri a primeira vez, deu acho que 7 quilômetros e pouco, acho que 5 quilômetros e pouco. E aí, no outro dia, fiquei 3 dias sem andar, de dor muscular, de muita dor na perna. Ia ter uma prova numa cidade aqui chamada Mogi Guaçu, na cidade do lado, tem um circuito onde é realizadas as provas de Stock Car, o Velocitar. Uhum. E aí eu ganhei tinha uma amiga nossa que era organizadora desse evento, e aí ele sempre, acho que o namorado dela, não lembro, era meio envolvido com Stock Car, e ia ter um evento da Stock Car, e eles pegaram o circuito para correr no circuito. E na minha academia, a gente, antes de eu virar treinador, a gente tinha uma assessoria que a gente ia nas corridas, a gente tinha aquela bota recover, e a gente levava aquela bota e a gente levava uma maca com esse meu amigo fisioterapeuta para fazer uma massagem pós-prova no pessoal de corrida, com a ideia de trazê-los para a academia para depois, para fazer liberação, para fazer alguma coisa de tratamento lá na academia. E eu ganhei essa corrida, eu fui correr, não tinha nem relógio de corrida, não tinha até tênis apropriado. Fui correr, eu peguei o relógio emprestado desse meu físio e corri meu primeiro 7 quilômetros, acho que foi em 2018. Eu corri meu primeiro 7 quilômetros para 5:25 de pace. E assim, todo mundo, nossa, parabéns, você nunca correu, foi muito. Não sabia nada o que era corrida, o que era pace, o que era nada. Era 2 voltas no circuito, eu dei 2 voltas e acabou, quase morri. Porque você sabe que a gente na corrida te dá um pouquinho mais do que pode, do que sabe. Tocou a corneta, esquece. Esquece pace, esquece estratégia, tudo. É verdade. E aí eu comecei a me apaixonar por esse mundo da corrida. Só que aí, acho que era final do ano, acho que era novembro isso daí. Ele falou, Rodrigo, para você continuar motivado, você precisa comprar um desafio grande. E aí eu comprei a meia maratona de São Paulo, que era, se eu não me engano, ela é feita, ela é realizada no primeiro final de semana de abril, geralmente, né? E comprei a Corrida da Lua aqui de Campinas, que é uma corrida muito conhecida aqui em Campinas, que é lá no Parque do Taquaral, 2 voltas lá no parque e à noite, é uma coisa diferente, tal. Geralmente as corridas são de manhã, tal. E aí eu comprei essas 2 corridas. E aí aí eu comecei a treinar, sem planilha, sem nada. Eu treinava junto com ele, a gente só rodava, não tinha treino de tiro, não tinha nada. E aí, por incrível que pareça, sexta-feira eu estava saindo da minha academia, já estava preparando para o sábado para Campinas, veio o anúncio da pandemia que todas as corridas estavam proibidas.
E aí veio feito cascata, depois tinha falar, São Paulo, a gente também não sabia a dimensão da pandemia, não sabia se ia parar Sim. uma semana, um dia, Não sei tinha lá. previsão. Aí foi aquela loucura que todo mundo sabe. E aí, nesse momento, todas as provas foram travadas e eu comecei a treinar. Treinar, a gente saía escondido, corria escondido, não podia correr em grupo, tinha que correr de máscara, aquele negócio. E nesse momento a gente começou a correr muito em rodovias, porque não podia correr na cidade, aquela coisa que era... Sim. Depois da pandemia, a gente pode... É outro podcast também Sim, sobre sim, pandemia e sim, sim. atividade física. E aí, nesse momento, eu comecei a correr, treinar. E aí depois, resumindo, eu comecei a pegar gosto pela corrida, gostei muito. E aí a pandemia deu uma sossegada, deu uma parada. Tinha um amigo nosso aqui que tinha uma assessoria de corrida, Arthur Almeida. Ele até mora junto aqui comigo no mesmo prédio. Ele fazia alguns desafios com os alunos dele. E aí ele me pediu se ele podia fazer um treinão na minha academia. Eu falei, não, pode fazer. E aí, nesse dia, eu fiz o meu primeiro 21 com ele. Legal. Desculpa, o primeiro 21 foi num treino aqui num outro local. Depois da minha academia, foi o meu primeiro 42 que eu fiz. Foi o meu primeiro 42 quilômetros, eu treinei 9 meses. Aí eu já, para fazer esse desafio dele, eu já peguei a planilha com o treinador, o Ivan Albano, que é um triatleta super famoso aqui de Mogi Mirim. E aí eu treinei 9 meses para fazer essa minha primeira maratona. Essa minha primeira maratona eu fiz para pace de 4,57. Foi uma maratona assim, tinha bastante subida aqui. E foi uma maratona que para mim ela durou durante muito tempo como meu RP, né? Como primeira maratona. Sim. Fazer para pace abaixo de 5, você sabe quanto é difícil isso. E aí eu fui super bem. Cansei só no final, dei uma cãibrinha ali, mas foi aquele meu sonho de fazer uma maratona. Achava que era louco o cara que corria maratona e tal, mas foi uma coisa assim, não foi assim, Thiago, por eu não conhecer esse mundo da corrida, eu não tinha noção do que era uma maratona. Então, eu não tinha noção da complexidade. Se hoje eu sempre oriento os meus alunos, quer fazer a primeira maratona, escolha a prova legal. Vai para uma divertir. específica, eu acho uma prova fantástica. Eu fiz ela num treino, tanto é que eu tenho a minha medalha guardada, ela está aqui no quadro, eu tenho o maior orgulho dela, mas se eu fosse pensar hoje, eu jamais faria isso. Como a primeira maratona, acho que a primeira tem que ser uma coisa marcante, como o primeiro 10, o primeiro 5, o primeiro 21. Então, precisam ser momentos que você vai guardar para sua vida, para você fazer um quadro e tal. Sim. E eu não tinha noção do que era ser maratonista, eu não tinha noção do que era esse mundo de corrida. E aí, hoje não, hoje eu já mudo, já falo meus alunos, tem muitos alunos que vão para a primeira maratona e vão para fazer a Internacional de São Paulo, vão para fazer a SP City, vão para Porto Alegre, que é uma prova super plana. Quero fazer ainda. Então, assim, são provas que, bem organizadas, com medalha bonita, com estrutura bonita, para guardar, porque ela vai fazer um quadro, ela vai guardar com carinho aquele feito tão difícil que é fazer uma maratona. Né? E eu não tinha noção disso, e aí depois eu fui me apaixonando pela corrida. Quando eu terminei minha faculdade, no momento que eu terminei minha faculdade, aí eu já queria montar a minha assessoria de corrida, eu já queria entrar nesse universo da corrida. Aí eu só montei a assessoria depois de formado, depois com o diploma na mão. Sim. E aí eu falei pro meu treinador que eu não queria mais, que eu teria minha assessoria. Certo. E aí foi que eu me formei, e aí eu montei a minha assessoria, né? Comecei primeiro com alguns amigos, dando planilha, sendo minhas cobaias. Sim. E aí fui aprendendo, evoluindo. Eu lembro que quando o primeiro aluno entrou para pagar a minha planilha, achei muito legal pagar pelo seu trabalho, né? Sim. Então, hoje eu tenho em torno de 60 alunos. Então, assim, foi assim que a corrida começou. E o projeto, ele se desenhou em 2024, com esse meu fisioterapeuta dele,
a gente tinha conversando junto, a gente treinava muito tempo junto, a gente corria hoje eu tenho 27 maratonas. Acho que das 27 maratonas que eu tenho, acho que eu devo ter feito 20 com ele. Que legal. Fizemos a primeira ultra, eu fiz a primeira ultra com ele, a Bertioga Maresias, depois fizemos a Indaiatuba, aquela prova de 100 quilômetros, a gente fez muitas provas juntos. E aí a gente tinha uma ideia de correr todas as capitais do Brasil. Vamos montar esse projeto de fazer todas as capitais do Brasil? Vamos. Aí eu já tinha Rio, já tinha isso, vamos lá, vamos começar. Só que isso tem um custo, né, Thiago? Você sabe que não é tão simples correr. Correr em São Paulo, para mim, já não é simples. Imagine Fortaleza, Acre, Manaus, são coisas... Porque não é só corrida, né? Transporte, hospedagem, alimentação, é uma N coisas, né? Não é tão... A vontade a gente tem, né? Mas... Vontade tem, só não tem dinheiro. A vontade tem tempo. É verdade. E aí, o que aconteceu? A gente montou o projeto ano passado, que foi o projeto Inspirar e Transpirar, esse projeto aqui atrás. Sim. Que foi um projeto que inicialmente era eu com ele, a gente correr 12 maratonas no ano. Então o projeto começou aí. E aí eu estendi esse projeto para mais alunos. Eu falei, pô, se o projeto é inspirar, não pode ser um projeto só meu. Eu preciso que as outras pessoas também se inspirem e façam esse projeto. E aí eu vendi esse projeto como cada aluno escolhia uma distância que queria percorrer todo mês, 5, 10, 21 ou 42, mas que ela pudesse ser um desafio para esse aluno. Porque, vamos supor, eu pegar um desafio com 5 seria muito fácil para mim. Então eu peguei a maratona, que é uma coisa difícil. Um pegou 21, teve um aluno que pegou 30. Então aí a gente reuniu 30 pessoas, mais ou menos 30 pessoas, e todo mês eu fiz uma mini corrida para essas pessoas. Dia 10 de janeiro eu vou montar minha tenda, minha estrutura para vocês. Vou dar uma estrutura de prova. Eu não posso ir, mas dentro do mês eles iam em algum lugar fazer os 5, 10, 21, 42. Eu fazia sozinho as maratonas com o Deni, que a gente fazia no sábado, porque domingo eu estava dando suporte pessoal e a maratona demora mais, e aí a gente procurou fazer o máximo de maratonas oficiais. Nesse aí teve as 2 ultramaratonas de Indaiatuba. E aí, num dia à noite, eu dando uma volta de carro, eu recebi um vídeo, eu estava fuçando no Instagram, eu recebi um vídeo da Lívia Slaviero, que estava fazendo o projeto 52 maratonas em 52 semanas. Só abrir um parênteses agora, nesse momento que a gente tá gravando, ela tá em outro projeto maravilhoso. Ela tá pra vir, ela tá pra estar com a gente aqui também, só tá tentando achar um espaço ali na agenda dela pra gente estar conversando com ela, que tá num projeto incrível de fazer 365 meia maratonas. Eu sempre me embolo pra falar esses números. Mas ela tá nesse projeto, já tá há mais de 130 dias, se eu não me engano. Né? É incrível, eu ainda quero trazer ela aqui antes dela terminar o projeto. Ou às vezes é mais fácil você ir pra lá, viu? Porque eu tô. acho que eu vou aproveitar e conciliar com a maratona de Porto Alegre. Faz uma live, alguma coisa, mas assim, ela foi o estalo, falou assim, eu preciso fazer uma coisa grande que eu me desafio, né? Eu sou um cara amador totalmente, gosto dos meus churrascos, gosto da minha cervejinha, sou um corredor como qualquer um. Só que eu precisava de um desafio grande para me motivar, né? E aí um dia eu cheguei pro Dani e falei, Dani, eu vou correr 52 maratonas em 52 dias. Nossa, mas como? Que absurdo! Falei pro meu pai e minha mãe, você vai se machucar porque eu tenho um problema de tornozelo. Normal. Eu corria maratona, ficava 2 dias sem andar, puta loucura, nossa... É brabo. Você sabe, fazer maratona é muito difícil. Exato. Aí veio outro estalo na minha vida. Eu tinha sido uma empresa de Olambra, me contratou, ia até a Maratona de Campinas, uma empresa me contratou para estar passando os treinos para 30 pessoas que iam correr a Maratona de Campinas. Iam correr 5, 10, seja qual distância fosse,
e eu ia dar os treinos, eu ia me colocar no grupo, eles iam me pagar, quem quisesse fazer planilha comigo, faria. Aham. E aí, na sexta-feira, eu fui buscar o kit. Lá em Campinas, falei, deixa que eu vou buscar o kit, busco de todo mundo, tá, né? E lá eu conheci o Hugo Faria. Lá eu fui pegar a fila para pegar os kits, a moça falou, espera um pouquinho que eu preciso separar os 30 kits, tá, né? E aí eu falei, puta, eu vou comprar o livro do Hugo. O Hugo tava lá vendendo o livro, e aí eu comprei o livro do Hugo, ele autografou o livro para mim, eu vi, tirei foto com ele, até achei muito. Ele, na época, foi muito receptivo comigo, como sempre Ele é foi. muito, cara. Muito Ele é muito receptivo. assim. Eu Gente boa tava, demais. eu nunca mais esqueço, eu estava parado num local esperando os kits. Ele veio conversar comigo, ele veio puxar assunto comigo, como se eu fosse um cara importante. E ele era a estrela naquele momento, que eu acho que ele era Aham. embaixador da prova, alguma coisa nesse sentido. E ele estava lá vendendo o livro dele. E aí fiquei muito feliz, tirei foto com o Hugo, postei na minha rede social, um cara que na época que o Hugo estava fazendo o projeto, eu fui correr a última maratona com ele, com o Que Hugo lá em legal. Americana, eu fui no último, mas confesso para você que um dos meus arrependimentos hoje, se falar para mim, foi não ter ido mais outras vezes correr com o Hugo. Porque eu Uhum. não sabia da dimensão que o Hugo estava fazendo. Sabe aquele cara que você vê e não percebe? Fala, nossa, eu não tinha dimensão desse negócio. Hoje eu Sim. tenho dimensão do que a Lívia está fazendo, mesmo sendo 21, uma dimensão enorme, Mas é um esforço absurdo, sim. absurdo, é uma renúncia absurda. Sim. Mas eu não tinha. E a Americana para Mogi é coisa de 40 minutos. Eu poderia muito bem Perto. correr com o Hugo, o dia que for, e eu não tinha essa dimensão. E um dia eu vou falar isso para ele, eu vou falar que eu fui muito burro de não ter ido correr com ele outros dias pela dimensão do que se tornou o negócio do Hugo, que se tornou depois para mim. Sim. Porque aí depois, o que aconteceu, Thiago? Quando eu montei o projeto 52 maratonas, eu não sabia o que fazer do projeto. Eu não tinha noção, Aham. vou correr 52 por quê? Para Qual o quê? motivo? Uhum. E aí Qual o foi que propósito? eu comecei a ler o livro do Hugo, e aí ele fez uma dedicatória para mim, onde fez muito sentido a dedicatória. Ele num dos trechos, ele colocou assim, Rodrigo, parabéns por inspirar pessoas através da corrida. Essa frase, ela virou a minha chave. Uhum. Porra, aí eu pensei, cara, eu posso ser inspiração para pessoas. Sim. Eu posso ser o exemplo para algumas pessoas, que às vezes a gente corre e a gente não sabe a dimensão que a gente está correndo. Mesmo você, nós não Sim. somos ninguém na corrida, mas a gente às vezes está correndo todo dia, tem alguém que fala, pô, esse cara todo dia acorda cedo, vem correr, que a gente não tem essa noção. E esse cara, ele virou a minha vida de uma forma assim, começou a ter sentido a corrida para mim. Começou a fazer com que eu deixasse de ter a minha performance para ajudar as pessoas. Uhum. E aí, dentro de uma dessas etapas que eu estava fazendo a minha corrida, a gente estava correndo numa avenida aqui em Mojimirim, uma moça, Ana Flávia, ela estava sentada num poste, era um fim de uma rua, onde eu faço a minha maratona hoje, Legal. ela estava sentada num poste, e a gente bateu no muro e voltou, e eu falei, o que aconteceu? Eu não conhecia ela só de vista, o que aconteceu? Eu tô cansada, eu preciso voltar até o clube, que eram mais ou menos uns 4 quilômetros. Aí eu falei, vamos que eu te ajudo, eu vou junto com você. Uhum. Aí ela levantou e a gente foi correr, ela estava num pace muito menor que o meu, mas eu concluí com ela até o Certo. clube. Legal. Aí eu terminei o meu, acho que eu terminei com ela com uns 33, faltava mais uns 12 para mim terminar minha maratona, meus 9, Uhum. 10. E aí o autógrafo fez sentido para mim, ajudar as pessoas. Sim. Foi o que eu fiz com ela, eu abdiquei da minha corrida para Isso é correr legal com ela, demais. para terminar a corrida com ela do Uhum. jeito dela. E aí começou a fazer sentido isso para mim. E aí foi onde que eu mudei o meu conceito de ver a corrida. Foi aí que eu conheci a Priscila. Foi aí que eu conheci o Projeto Tri, onde
esse livro que vocês têm é fantástico. São 20, são 20 lindas histórias, cada um com o seu propósito, que aí fez sentido na minha vida a criar uma coisa para deixar para alguém, um legado para deixar como alguém, como você deixou, como a Kita deixou, como o Cobaia deixou, como o Everaldo, são pessoas que eu admiro demais, os 20 lá. Eu conversei com quase todos os 20, que são histórias inspiradoras de pessoas como eu, que para a gente fazer a nossa história, a gente não precisa fazer uma maratona a 4x1. A gente pode fazer uma maratona 6x1. Mas a gente vai deixar muita coisa para trás. E aí esse projeto começou a entrar na minha cabeça com mais propósito. E aí eu pensei, o que eu vou fazer nessas 52 semanas? Foi aí que entrou em trazer para a população e mostrar para a população, para a sociedade, que a prática da atividade física ela é benéfica para muitas prevenções de doenças, para muitas causas. E foi aí que eu criei essas 52 pela conscientização, onde todo mês eu corro em alusão a alguma doença ou alguma causa. Janeiro foi Janeiro Branco, foi sobre a consciência mental e emocional. Isso. Muito, muito ligada aos corredores. Hoje, eu gravei já meu segundo episódio sobre leucemia, que é Fevereiro Laranja. Então, e só pra gente que tá aqui, óbvio, né, o podcast ele tem uma linha temporal assim absurda, né? A gente não sabe quando as pessoas vão consumir o programa. Então, a gente tá gravando esse programa agora no dia 23 de janeiro. Você já tem uma ideia de quando o programa de fevereiro sobre leucemia ele vai pro ar? O podcast entra, se eu não me engano, na primeira terça-feira do mês. Toda primeira terça-feira do mês. Toda primeira terça-feira do mês. E já fala pro pessoal qual que é o nome do podcast. No final do programa a gente vai falar sobre ele de novo. Chama Rodrigo Dias Corre que dá tempo, né? O meu canal no YouTube é Corre que dá tempo. Essa é uma frase que eu levo para todo sentido. Corre que dá tempo atrás da saúde, corre que dá tempo atrás do tempo perdido, corre que dá tempo atrás de uma atividade física, seja o que for, né? Então ele vai pro ar no dia 2, provavelmente dia 2 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Primeira terça-feira, isso. E aí eu sempre, esse podcast, eu já comecei ele o ano passado, eu queria fazer esse podcast todo mês, ele já tem uns 6 episódios ali, eu tenho um gravá-lo com a Priscila, eu tenho um gravá-lo com infelizmente a minha antiga nutricionista que faleceu, eu tenho com o Melk de Itapira, que é um atleta profissional, junto com a Beatriz, legal. Eu tenho com o pessoal que foi fazer Porto Alegre. Então, eu tinha vários podcasts que eu fui criando fazendo esse trabalho para justamente virar, quando viesse esse projeto, com mais força, com mais reconhecimento. E aí, todo mês eu trago um especialista da causa para falar sobre o tema. Ele explica um pouco o que é a doença, quais são os seus malefícios, quais são as prevenções, e a gente sempre tenta linkar ele com a atividade física, no meu caso a corrida, mas também outras atividades físicas, elas são diferentes. No meu caso é corrida, mas pode ser jogar bola, um crossfit, uma musculação, seja o que for. Bike, enfim, Mas a ideia é para que a população, a sociedade, enxergue o quanto é primordial a prática da atividade física para a prevenção. Claro que no caso de hoje, eu gravei um podcast sobre leucemia, que ela é uma doença genética, ela não é uma doença como uma consciência, é uma doença mental e emocional. Sim. Mas uma pessoa sadia pode ter muitos benefícios no momento de tiver que tratar dessa doença, diferente de uma pessoa obesa, que vai sofrer um pouco mais durante o tratamento. Mas, claro que em alguns casos ela pode praticar atividade física ou não, mas a ideia é mostrar para a população, deixar esse legado e me usar como ferramenta para que eu possa transmitir esta mensagem da prática, a importância da prática da atividade física. E aí, no meu caso, eu escolhi todo domingo fazer uma maratona para as pessoas que elas possam me ver
e também sair para correr, trazer um amigo, um desconhecido. Então essa que foi essa montagem desse projeto, ele vem muito tempo, né? E aí vem histórias junto que confundem, vem o Everaldo com o Renan com a 150 maratona. Todos vocês do Tri, eles são, eu sempre falo, todo mundo deve comprar esse livro para quem gosta de corrida, porque ela é uma história de vida, são 20 histórias de vida, cada um com o seu propósito, com o seu objetivo, mas todo capítulo que eu lia, eu tinha uma ideia para montar esse projeto. Ele vinha muito de encontro àquilo que mudou a minha forma de ver a corrida. Hoje eu gosto muito mais de ajudar as pessoas a correr, tanto é que nesse domingo eu vou estar em Ribeirão Preto na minha segunda maratona. Para quem vai estar vendo, já vai passar o domingo. E eu vou correr de ponta a ponta com uma aluna. Já é a segunda vez que eu vou correr de ponta a ponta. Então, para mim, é muito mais gratificante correr com alguém, ajudar alguém, do que fazer o meu RP. O meu RP, se eu for um dia voltar a tentar bater, é meu treino, é minha corrida, eu vou escolher coisas específicas. Ponto. Sim. É o meu dia. Fiz a prova a ultra de 100 km, que era uma coisa que eu queria, um sonho, realizei. Então, assim, quando tiver a minha prova, é o meu momento. Esse momento eu estou tirando, este ano eu estou tirando para ajudar as pessoas na corrida. Que legal. E eu não, a minha assessoria, eu tenho tantas pessoas que estão lá, que eu ajudo, que eu não tenho, ajudo também até pessoas que não é de minha assessoria. A gente precisa perder esse preconceito de, ele é concorrente, eu não vejo a corrida como isso. Eu vejo como, cara, se você quer correr com o treinador do Renan, vai lá, cara, a gente vai correr junto, nós vamos... A corrida é uma conexão muito grande. Exato. Você sabe o quanto foi prazeroso, o quanto foi... Um dos dias mais felizes da minha vida foi a maratona do Renan e do Everaldo. Aquele dia foi muito ímpar. Foi fantástico. A conexão, quem não foi, perdeu. Eu tive 2 amigos que não foram. Eu estava com um amigo meu que não conhecia essa turma toda. Ele se encantou com a Priscila, com o Hugo, com o Renan, com o Everaldo. Como a corrida pode ser leve, como a corrida pode ser prazerosa para todo mundo. Porque a maratona ela é muito desgastante. Para mim, para um iniciante, a corrida de 5 é muito desgastante. Sim. Mas a gente, levando com a leveza que aquele evento causou, foi a melhor maratona que eu fiz, porque eu não cansei, gostoso, uma energia, uma conexão, uma amizade, um ajudando o outro, sem ter aquele aquela ambiente. Tristeza na hora de ir embora, né? E aquilo, Thiago, que me mudou do futebol, que é um ambiente muito competitivo, muito de um querendo matar o outro, porque ali tá todo mundo brigando por um prato de comida, porque se eu ficar um dia no banco, você tá tirando a minha possibilidade de vencer na vida. É uma coisa muito séria, o futebol. E a corrida, nós nunca vamos ganhar uma corrida, nós nunca vamos subir no pódio, assim, numa corrida internacional, nós nunca vamos subir no pódio. Sim. Mas o nosso pódio é outro. A nossa medalha, o nosso gosto da medalha é muito diferente, e eu tenho vários exemplos de amigos. Eu tenho um amigo meu, Fabrício, que ele me ajuda nesse projeto, na parte de marketing, e um amigo dele falou isso para ele. Ele falou: Fabrício, qual prova que você correu e você curtiu? Será que vale a pena só correr na morte? Será que vale a pena você correr só e ficar olhando no relógio? Não, o pior é correr e você não conquistar nada, né? Porque você tá correndo por uma glória que vai ser só sua. Justamente. E tira o prazer de curtir aquele momento, né? E você sabe que a chance de ele se frustrar é muito maior do que a minha de andar numa maratona. Que eu para mim, se tiver que andar, eu ando, não tem problema nenhum hoje. Antigamente, não posso caminhar. Não posso quebrar. Não posso quebrar. Cara, se eu tiver que andar no quilômetro 10, eu vou andar e acabou, e tô de boa. Tá tudo certo. O meu propósito é muito diferente do que performar. Eu não tenho mais idade. E não deixa de ser uma performance, né, Rodrigo? Não deixa de ser uma performance. Mas eu não sou um cara que vou abrir mão da minha vida social para ficar vivendo, eu não vou comer isso. Claro que numa pré-prova a gente se preserva. Esse ano que eu estou fazendo é uma renúncia total das 52 semanas. Mas vai ter dia que eu vou querer sair um pouco dessa minha rotina, então eu corro no sábado,
à noite eu vou numa festa, posso curtir, Sim. descanso no domingo e vida que segue. A Sim. Priscila falou para mim, Rodrigo, leva esse projeto leve, sem preocupação, diferente do Hugo e da Lívia hoje, que eles não têm o amanhã eu posso esperar. O projeto deles era todo É dia, todo dia. chovendo, com sol, com chuva, canivete, com dor. Esse é um projeto que eu quero fazer ainda a longo prazo e vou fazer. Mas eu primeiro preciso trabalhar a minha cabeça. O Hugo é uma história muito louca, você sabe Sim. disso, de tudo que Sim, aconteceu. Uma sim. história é uma história muito, muito diferente. Eu estou querendo viver essa história, mas num conceito um pouquinho diferente, mais preparado, porque eu não fui tão louco como o Hugo, vamos dizer assim, Sim. né? Mas eu quero também viver. Então, nesse projeto, se eu puder deixar alguma história ou algum legado para alguém, já está valendo 52 semanas. Como eu vivi domingo, Sim. no dia 18, foi o primeiro dia do projeto, né? Tiveram aproximadamente 60 pessoas lá no projeto no dia, e tinham pessoas que nem me conheciam que estavam lá, que legal. receberam de um amigo, que receberam um patrocinado meu e que estavam lá por minha causa. Então isso eu já fico feliz, porque é isso que eu quero gerar nas pessoas. Vai ter dia que eu vou correr no domingo, não Muito vai ter bom. ninguém comigo. Sim. Eu vou correr segunda de carnaval, aniversário meu, vou correr 45 quilômetros, eu faço 45 anos. Talvez esse dia todo mundo vai estar com serpentina, confete, tudo em casa. Eu vou estar fazendo o meu propósito. E tudo bem, Tá tá tudo aí, certo. e tá tudo certo. O projeto é meu, das 42. Mas eu quero que todo mundo se mobilize à prática da atividade física e que possa inspirar ou convidar um amigo ou um membro da família ou até mesmo um desconhecido. Eu já recebi inúmeras mensagens no primeiro dia de fazer isso em outras cidades, de nossa, olha, parabéns, a Priscila me escreveu algumas coisas e é um ato, sabe quanto é um ato de coragem isso? Sim. É uma renúncia, é um comprometimento muito grande. Eu gosto disso. Se você não gosta, tudo de boa, tá de boa. Não precisa fazer projetos assim. Mas que você faça a prática da atividade física, ela é boa para você, ela não é boa para mim, ela é boa para você. Sim. Né? Exato. Então, assim, esse legado vai virar um livro com a Priscila também, né? A gente vai criar 12 capítulos. Queremos estar no lançamento desse livro. E aí vão Queremos ser estar 12 lá, viu? capítulos em alusão aos 12 meses, onde Sim. estarão inseridos pessoas, estarão inseridos esse podcast com especialista, né? A gente, dentro desse projeto, nós vamos criar várias ações sociais em arrecadação de material escolar para autista, no mês do autismo, vamos arrecadação de chocolate na Páscoa para crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Nós vamos gerar várias ações para que a gente também possa beneficiar outras pessoas. Bacana. E também fazer algumas ações para que várias pessoas possam vir correr. Já deixo o convite aqui para o dia que você quiser vir aqui correr, será um prazer enorme. Vou sim, a gente vai cruzar em várias corridas aí também, mas é um prazer enorme que você possa trazer, vir, postar na sua rede social, para que você também possa ser um multiplicador dessa ação minha, sua. Acho que todo mundo pode fazer. Precisa ter coragem, né? E precisa realmente... eu me propus a fazer isso e vou fazer, e ponto. Mas que cada um possa ser uma inspiração a alguém importante que possa transmitir essa ideia para frente, que esse é o grande objetivo do projeto. Acho que é isso. A blogueiragem, vamos colocar assim, né? A blogueiragem não é em troca da minha autopromoção. Mas que a razão, o propósito seja realmente de encorajar outras pessoas. Esse Rodrigo, foi meu lema quando eu pensei em criar realmente Corrida On Demand. De falar de corrida, né? Eu comecei por conta do meu pai, que queria fazer uma São Silvestre, e aí eu comecei a correr, enfim. E hoje o Corrida On Demand, a base dele é essa, não é... A gente gosta de falar com pessoas que estão começando a correr, que gostam de levar a corrida de forma leve, gosta de falar também com quem é alta performance, mas a nossa mensagem no final sempre é: corra de forma leve, se divirta, isso é o mais importante, né? Para que você tenha
e muitas histórias para contar. Por isso que eu gosto de conversar com pessoas. Continuo mantendo essa tradição de trazer pessoas aqui pra gente trocar ideia, porque é isso. A cada programa eu aprendo muito, eu vou tendo muitas ideias de coisas que é legal fazer, coisas que, poxa, de como você tá falando aqui, eu tô pensando que jeito mais eu posso ajudar nesse projeto. Então, depois nos bastidores a gente vai conversar. Todo mês eu vou tentar fazer alguma coisa para poder mostrar para as pessoas o projeto que tá acontecendo aí. Vou me programar pra gente fazer pelo menos uma maratona juntos. Aí se eu conseguir mais, eu vou mais aí e tal. A gente vai falar muito sobre isso, mas já conta com o Correio On Demand aí pra ajudar a divulgar, pra poder falar do projeto aí. E por falar em projeto, eu vou falar aqui o tema de cada mês para quem quiser acompanhar. Depois eu vou deixar todos os links do Rodrigo aqui na descrição para você poder acessar essas informações. Você que quer ajudar o projeto, patrocinadores, você que tem uma marca aí que quer investir nesse projeto também, a gente já vai falar sobre isso. Então, no mês de janeiro, o tema foi saúde mental e emocional. O bom do podcast é isso. Depois, como o link do podcast vai estar anexado aqui na descrição do programa, você vai poder conferir todos esses temas. Óbvio, dependendo de quando você está assistindo ou ouvindo esse programa, talvez já tenham todos os temas, talvez não tenha todos os temas. Então você vai poder acompanhar o Rodrigo lá também. Janeiro foi saúde mental e emocional. Fevereiro, leucemia. Março, câncer coloretal. Abril, autismo. Maio, segurança no trabalho. Junho, doação de sangue. Julho, câncer de cabeça e pescoço. Agosto, violência contra a mulher. Setembro, prevenção ao suicídio. Outubro, câncer de mama. Novembro, câncer de próstata. E dezembro, câncer de pele. Rodrigo, esses temas, como é que você selecionou? Qual foi a sua... Por que esses temas entraram para sua campanha? Só para a gente poder entender aqui como é que isso tudo... Como é que você selecionou? A gente entendeu a ideia do propósito, mas por que esses temas em especial? Esses temas são campanhas nacionais que existem, né? Claro que em alguns meses existem outros temas também, Sim. mas assim, eu tentei pegar alguns temas para que eu pudesse trazer a minha prática da corrida, né? Para que a gente pudesse fazer uma ligação com a corrida. É claro que nem todo tema a gente consegue trazer. Tinha alguns temas que eu achei pesado, confesso. Tinha um mês que é da AIDS, que eu acho muito pesado, tá? Uhum. E aí eu não quis colocar, tá? Eu confesso para você. Mas são temas que são muito corriqueiros no nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Infelizmente, as doenças estão aí. Mas eu tentei trazer temas que fossem que eu conseguisse fazer uma ligação com a corrida. Câncer de pele é assim, né? Câncer de mama, a gente sabe inúmeras pessoas, muitas corredoras tiveram câncer de mama, que praticam atividade, próstata também. Então existem vários temas que estão ligados, violência à mulher, essa segurança no trabalho, que é uma segurança que eu vou falar sobre segurança de trânsito, em correr sozinho, por que as mulheres têm dificuldade de entrar na corrida e correr sozinho. Então tem vários temas que eu vou tentar trazer pessoas também que possam falar sobre o assunto. Então, além do podcast, eu já tenho 2 pessoas que vão falar para mim sobre a leucemia, que passaram sobre leucemia e tiveram problema e que hoje são maratonistas. Então, eu vou fazer lives também com essas pessoas. Ao longo do projeto vão surgir essas pessoas para mim. E eu vou fazer uma live, não um podcast. Às vezes eu não consigo, eu gravo um podcast presencial. Então, eu vou dar preferência para os médicos aqui da minha cidade, algum conhecido. Mas vou fazer lives durante o projeto que eu possa trazer pessoas do cotidiano que sofreram por uma causa, por algum motivo, e que hoje são corredores ou não são corredores, para mim pouco importa, mas que tenham que fizeram com que a prática da atividade física lhe ajudasse numa prevenção no pós-doença. Tá? Então, essa aqui foi aí que eu escolhi os temas. E durante o mês, eu tô com essa camiseta preta aqui. Deixa eu colocar você aqui na janela principal para o pessoal poder ver a sua camiseta, é isso? Ó, essa camiseta, ela é uma camiseta padrão do projeto, tá? Então ela está à venda também nos meus canais. E todo mês eu corro com uma camiseta da cor. Domingo passado eu corri uma camiseta branca. Domingo que vem agora em Ribeirão Preto eu vou correr com uma branca. E na próxima maratona ela já vira laranja. Então todo mês vão ter essas camisetas das cores em alusão à causa.
Essas camisetas não estão à venda, porque eu resolvi fazer uma padrão para ser mais fácil de venda. Aham. E aí as minhas camisetas eu vou estar todo mês trocando de cor em alusão àquele mês. Então, se alguém me ver correr de verde, é por uma causa, de azul, de rosa, Bacana, já vai interessante. saber que é referente a esta causa. Bacana. Isso é muito. Depois eu vou estar fixando essa imagem também na nossa publicação lá no nosso site. Então, para você que está assistindo pelo YouTube ou assistindo pelo Spotify, para você que ouve também na Apple, na Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Overcast, no Castbox, enfim, você que ouve, você que só ouve esse programa, lá no nosso site, corridaondemand.com.br, vai ter no post, né, no post desse programa, vai ter uma imagem com esse mapa todo das corridas que o Rodrigo vai estar fazendo, cada mês com o seu tema, com as cores, tudo direitinho, para você também se identificar um pouquinho mais com esse projeto. E também, se quiser participar, vai estar todas essas informações do Rodrigo para você poder se inscrever, quiser ajudar de alguma forma, quiser comparecer também, vai estar o contato do Rodrigo lá. O trajeto padrão são de 10,5 km, certo? Então você está dando 4 voltas entre as avenidas Adib, Scheibe e Brasil, é isso mesmo? Isso, então, dentro desse projeto vão ter corridas oficiais e não oficiais, né? Domingo agora eu faço de Ribeirão Preto, que é um oficial. Eu gostaria de fazer todas oficiais, mas você sabe que custo é complicado. Sim, às vezes falta o tempo, né? Falta tempo. Então eu devo correr esse ano Piracicaba, Curitiba, vou correr Ribeirão Preto, SP City, Internacional. Eu participo do programa Mega Finisher e esse ano eu já tenho Brasília, já tenho já tenho Buenos Aires, eu vou para Assunção esse ano. Então, eu escolhi esse trajeto de 10,5 km, onde praticamente eu deixo um ponto fixo, que é a minha tenda, no meio desse trajeto. Essas duas avenidas aqui na minha cidade é um plano, é um falso plano, mas é uma das regiões mais planas que a gente tem na cidade. Pensei justamente em botar o meu ponto fixo no meio, para que todas as pessoas possam ter uma estrutura, a minha, e que elas possam correr, principalmente para quem é iniciante, correr num trajeto mais simples para elas, né? Tem muitos treinos que a gente faz, vai para Mogi Guaçu, uma cidade muito do lado aqui, elas são coladas, Mojimirim e Mogi Guaçu. Então, vamos supor, um dia que eu estou sozinho, aí eu posso mudar o plano, mas a ideia é que eu esteja sempre correndo nesse percurso para que as pessoas venham e vão agregando. Então, se eu estou passando sempre no mesmo ponto, que o 10 km vai a cada 1 hora, vamos dizer assim, então a cada 1 hora a pessoa pode entrar e agregar. Não é para correr os 42 junto, não é isso. Corre a distância que lhe for confortável, né? Corre a distância que for. Se é um poste, se é 100 metros, 200 metros, 300 metros, pouco importa. Bacana. Eu quis fazer isso para que todos possam participar desse projeto, trazer alguém, né? E ser o trajeto mais simples possível. Dentro dos meses, quando tiver alguma alteração, vou avisar nas minhas redes sociais, final de semana eu vou fazer uma corrida um pouquinho diferente, vou sair do ponto A para o ponto B por causa disso. Porque tem várias ações sociais, tem dia que é aniversário de uma cidade vizinha, a gente vai correr e vai voltar. Então tem várias coisas que vão ser feitas, mas serão avisadas. Legal. Que vai ter alguma alteração em termos de... Às vezes você pega o inverno, a ideia minha é começar a correr, domingo foi às 7 horas, que foi o início do projeto, mas a ideia é correr às 5 horas da manhã. No frio, não tem tanta necessidade de correr às 5 da manhã, você pode puxar para umas 7 da manhã, porque não tem muito calor. Então são coisas que a gente vai adaptando, algumas corridas, algumas situações, conforme o projeto vai evoluindo. Então eles são todo mês, todo final do mês, eu solto o calendário do próximo mês. Então, a partir de segunda-feira já vai ter o calendário de fevereiro com as datas fixas, e assim a gente vai todo mês, no final do mês, disponibilizando o calendário seguinte, se tiver alguma alteração, algum convite para alguma prova diferente que não está no meu calendário inicial, porque também todo esse projeto ele foi montado também pensando na minha vida pessoal, tenho 2 filhos, e organizar também com a vida deles, porque eles não vivem esse projeto. Então está tudo linkado, as provas estão linkadas com férias, com isso, com aquilo, com outras coisas pessoais que eu tenho.
Bacana. Então, para ficar mais fácil, para você que acompanha o programa, segue o professor Rodrigo Dias lá nas redes sociais, tem o site dele também. De novo, tá tudo fixado aqui no perfil, aqui na descrição do programa. Então já segue ele para não perder nenhuma informação. A gente também vai estar sempre repostando aqui essas informações, onde o Rodrigo vai estar, cada prova, cada semana que antecede, né? A gente vai tentar te ajudar de alguma forma para poder movimentar isso cada vez mais. Mas é isso, segue lá o Rodrigo Dias em todas as redes sociais, acessa o site do homem também para ficar por dentro de tudo, para não perder nada. E eu acho que é isso. Tem alguma coisa especial que você quer falar mais do projeto, Rodrigo? Como é que tá essa parte? Então, Thiago, esse projeto ele começou com o pé direito. Hoje nós já começamos aí com 21 apoiadores, né? São amigos, são pessoas que acreditaram nesse projeto de início, né? E para você que tá ouvindo esse podcast, não sei qual a data que vai assistir, que você também possa apoiar esse projeto, né? Que queira apoiar um projeto com uma causa muito, muito significativa. A maratona, eu brinquei essa semana com a Priscila. É claro que a maratona eu vou fazer todo domingo, é difícil, não é fácil, né? Mas eu vou fazer nem que seja arrastado. Mas a ideia não é o Rodrigo correr 52 maratonas, é o que o Rodrigo vai deixar destas 52 maratonas. Acho que isso que é o fundamental, é o mais importante, é aquilo que, de tudo que a gente conversou, de tudo que eu expliquei para você, como foi minha trajetória até chegar no dia de hoje, ajudar alguém, inspirar alguém, que eu possa ser esta ferramenta, que você também que tá nos assistindo também pode ser essa ferramenta, que seja uma maratona, que seja numa caminhada, que seja numa qualquer que seja, mas a ideia é transmitir a importância da atividade física, né? E para isso eu queria mencionar um negócio que eu acho muito interessante, que eu tava a minha primeira maratona, Thiago, já começou com uma história muito inspiradora. Eu convidei vários amigos para estar nesse momento comigo, e uma amiga minha chamada Cristiane, é uma corredora muito boa aqui em Mojimirim, corre muito. Ela falou assim, ela estava lá, a gente começou a correr junto, e aí perguntaram, o que cada um vai fazer? Um vai fazer 21, ela falou, vou fazer meu 42, eu vou fazer o 42 com você. Falei, nossa, Cris, e ela trabalha no hospital, acho que é enfermeira, ela veio virada para correr comigo. Caramba! E durante o trajeto, eu descobri uma coisa que me comoveu muito. Ela nunca tinha corrido mais que 21. Caramba! E ela já foi direto pro 42. Veio direto para 42. E eu me senti muito lisonjeado por isso, né? Muito especial por isso. Tanto é que eu ia sortear o livro do Tri para quem estava lá. E aí eu decidi dar o livro para ela, que eu acho que não tinha uma pessoa mais especial naquele momento, naquele primeiro dia. Sim. E aquilo que a gente volta a falar, como o primeiro 42 é especial para cada um, né? E como o 42 para ela foi especial. Então foi uma história que, se eu quero criar 52 histórias desse meu projeto, essa é a primeira história. Né? Então eu dei o livro da Priscila, do Tri para ela, que são 20 histórias inspiradoras e que ela me inspirou também na minha primeira história. Né? Então fiquei muito feliz. Acho que o projeto não poderia ter começado da melhor maneira possível. E ela me falou uma coisa muito interessante no trajeto. A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de ajuda. Eu corro e eu preciso da ajuda de familiares, eu preciso da ajuda do cara da academia que faz meu treino. Sim. Você às vezes vai correr, você precisa da ajuda de uma pessoa que faz o café para você, seja o que for. Sim. A sua nutricionista que te ajuda. Então, esse projeto está sendo montado com muitas ajudas, né? Muitas pessoas que estão por trás. Eu estou correndo, mas tem muitas pessoas correndo por mim por trás. Então, também tem muita gente envolvida. Tem a Priscila, que é uma guia minha,
tem o Fabrício, que eu citei aqui, tem a Evelyn, que é a minha social media, que estão me dando uma força absurda nesse meio. Legal. Hoje, o projeto está criando uma dimensão enorme, uma dimensão que eu não tinha noção, a Priscila sempre me falou, mas já está chegando num ponto que eu não estou dando mais conta até de rede social. Então, assim, muito legal, era isso que eu queria. Eu não quero ser um super-homem, eu não quero provar nada disso, mas eu quero deixar bem claro que tudo na vida que a gente faz, a gente precisa de ajuda. Uhum. A gente precisa de alguém que nos ajude, seja em qualquer área, né? Sim. Então, eu tenho essas 3 pessoas que elas estão me ajudando muito nesse processo, me dando tranquilidade para correr atrás de outras coisas, que são coisas que tomam o seu dia a dia. Eu tenho meus afazeres, eu sou, além de treinador, sou professor de treinamento funcional, dou minhas aulas, dou meus personagens, pai de 2 filhos. Então, é sempre bom frisar que também não é só esse projeto, o projeto não é só do Rodrigo, tem muitas pessoas por trás envolvidas nesse meu projeto, e que ele possa ser inspirador para outros Rodrigos surgirem aí no mundo da corrida, que é um mundo que a gente gosta muito, que eu sou apaixonado. Falei para a Pri já muitas vezes que sou apaixonado por os 20 que estão no livro, que vocês estão fantásticos. Ainda vou fazer uma etapa lá em Araras com o pessoal do 21K Saudável. Preciso ir para lá também. Eu tava lá na São Silvestre, corri junto com a Aline, encontrei o Akita. Então, sabe, são histórias que a gente vai criando uma família muito boa. Corrida, e o Everaldo falou uma coisa que eu gravei, e eu nunca mais esqueço. Eu não sei, você tava lá desde o começo? Você tava, né? No dia da 150? Tava. Eu não sei se você vai lembrar, mas ele falou assim, que a gente entrega muito para a corrida, né? Uhum. Eu entrego muito para a corrida, como treinador, como guia dos meus alunos, como orientador. Sim. Mas hoje a corrida entrega muito mais para mim. Sim. Né? Então são uma coisa que eu gravei, até me emociono porque a corrida ela traz essa conexão, essa amizade sincera, esses amigos que fazem com que essas histórias que vocês me contaram através do livro e que a Cristiane me contou através de um gesto que eu não esperava, entendeu? Que partiu dela, algo voluntário. Esse lance dessa troca, Rodrigo, eu compartilho muito desse sentimento, né? A corrida me trouxe muitos amigos. O que começou com uma brincadeira, com uma vontade do meu pai, hoje me rendeu muitos amigos, e a maioria desses amigos não estão aqui perto, São Paulo. Um tá em Barra Bonita, outro tá em Araraquara, outro tá em Americana, outro tá em Mojimirim, outro tá sei lá onde, Campinas, Hortolândia. Isso é o que é mais louco, é o que é mais mágico, e é por isso que eu não troco esses momentos por nada, por pódio, já corri, já morri na corrida ali, peguei o pódio, entendeu? Já aconteceu. Mas nada disso é tão gratificante do que quando você encontra as pessoas. Eu acho que se pra gente colocar em um evento em comum aquilo que aconteceu na Maratona 150 do Everaldo e do Renan resume muito isso, né? É muito mais do que você participar de uma prova oficial, né? Porque você tem muitas distrações numa prova oficial. Mas quando você tá correndo entre amigos ali, tudo fica mais leve, tudo fica muito mais... É uma outra conexão. Você acaba conhecendo pessoas que você talvez nunca encontraria na rua, ou se encontraria, nunca pararia para conversar. E de repente a corrida, ela te aproxima dessa forma, cria conexões, né? Através do projeto Tri, eu conheci pessoas que eu jamais iria conhecer se não fosse esse projeto. E são pessoas, eu falo assim, Rodrigo, que esse projeto me abençoou tanto, que eu acho que eu fui o cara que fui mais abençoado nesse projeto do que qualquer pessoa. Porque eu digo porque eu tive a oportunidade de conversar com eles nos bastidores, conhecer no ato da gravação, depois trabalhar na edição do projeto, depois entregar esse projeto para a Pri, depois pegar esse material, ler ele impresso,
Depois de ler impresso, é você conhecer cada rosto que eu conheci gravando, como a gente está gravando aqui, ver eles pessoalmente ali no dia, né, que a gente lançou o livro, foi muito especial. E essas coisas não tem preço. A amizade com o Everaldo e com o Renan, por exemplo, que foi o nosso gancho, né, de conexão mais direto assim, né, e a Priscila, tudo começou com uma maratona deles de 100, que nós tínhamos um amigo em comum, que é o André Padilha, que fazia o programa comigo aqui. E através dele eu conheci o Everaldo, que entrou numa live do nada e a gente começou a trocar ideia. Ah, não, vem aqui com o canal cobrir a maratona de número 100. Eu falei, vou lá pra me divertir. E a partir daí foram várias conexões que nasceu o Tri e a gente tá aqui hoje trocando ideia. Então, eu gosto muito de falar isso sempre, Rodrigo, pra quem assiste o programa, pra quem ouve o programa. Valorize as pessoas que estão do seu lado. Valorize cada quilômetro que você corre. Porque é por isso que o programa existe. A ideia é essa, sabe? É fazer você curtir a corrida de um jeito diferente, leve. Não importa como. Minha esposa, esses dias, conseguiu concluir os seus primeiros 15 quilômetros. Ela se esforçou o máximo, trabalhou para perder peso. Ela tem um problema no joelho, então a gente treinou o joelho dela para poder aguentar. E ver o sorriso quando a pessoa consegue concluir, seja 5, seja 10, seja 15. Não tem preço isso, né, Rodrigo? É algo ímpar, né? Esse sentimento que a corrida traz pra gente. É aquele momento, né? Você sabe que quando você cruza uma maratona, eu sempre chego, às vezes eu choro, porque é muito difícil completar uma maratona, né? Como completar os 5 para quem está iniciando é muito difícil. No meu caso, a maratona, que é o que eu gosto, ela é muito difícil independente de qualquer estado que você esteja. Cansado, exato, bem, treinado, alimentado, dormir, virado. Então, ela é muito difícil. E assim, o Everaldo me falou uma coisa que é verdade. Assim, que eu curta essas 52 semanas. Porque serão 52 momentos especiais por tudo que eu acabei de falar, que são momentos únicos concluir uma maratona. Eu já fiz 6 no ano. O máximo que eu fiz foi 6 no ano. Então, assim, são momentos, eu sempre falo, o que é maratona para mim? A maratona, eu me sinto um super-homem quando eu termino a maratona. Não porque eu sou melhor do que você, eu sou pior que você. Eu tive a coragem de enfrentá-la, eu tive a coragem de de abrir mão de alguma coisa, de renunciar a algumas coisas, para viver esse sonho que é ser maratonista, né? Infelizmente as pessoas hoje o mundo da corrida está mudando um pouco em termos de muita gente antecipando algumas coisas. E frustra muito as pessoas porque elas fazem uma maratona, elas acabam arrastadas, acabam mortas. Isso não é isso. Aí a gente pode discutir se o treinamento está certo, o treinamento está errado, mas não é o universo, né? E eu escutei às vezes uma polêmica, e a maratona é um bicho muito difícil de concluir, seja por 3 horas ou seja por 10 horas. Sim. Todo mundo pode viver esse sonho, a gente não deve tirar o sonho dessa pessoa. Sim. Mas a maratona não é para todo mundo, entendeu? Porque ela requer algumas coisas que pode ser frustrante para muitos. Sim. Mas se você levar a maratona, a corrida com uma leveza, ela muda um pouco o sentido dela. Ela muda, você fica mais leve, independente do tempo que você faz, né? Então, o dia que a Priscila se desafiou a fazer uma prova de 12 horas e ela fez 60 quilômetros, a realização dela é coisa enorme. Então, é a corrida que nos entrega isso. Então, o livro de vocês, que são história de 20 pessoas, eu falei para a Priscila isso uma vez, é muito melhor que muito livro de autoajuda, mas muito melhor. Ali estão 20 histórias reais de pessoas que cada um com o seu propósito. Eu acho super legal. Eu indico para todo mundo, ler esse livro, porque ele mudou a minha forma de ver a corrida. Ele mudou como são. Tem gente que está com um desafio muito difícil de fazer, mas ele está lá. Como uma vez a gente cruzou com um cara, não sei se ele falou verdade, não, então um cara que queria correr 100 maratonas. E ele fez uma camisa rumo à 100ª. E um dia a gente parou numa prova e perguntou: em qual maratona você tá? Eu tô na 2ª. Cara, o cara fez uma camiseta rumo à 100ª. Eu falei, ele deve estar lá. Metade 80, do caminho, 90, pelo menos, né?
Cara, ele tava na 2. É o sonho do cara, velho. Sim. Ele tá com a autoestima dele fazer e vamos lá. E eu achei super legal. Eu tô nesse projeto, eu fiz os 52 números de peito. E eu tô no segundo e vou no terceiro. Mas eu quero viver cada uma como se fosse a primeira, porque ela é difícil. E eu me sinto um super-homem por causa disso, porque é difícil o processo. E a hora que eu termino, fala, cara, eu sou foda, velho, porque é difícil fazer. Sim, aí vem idade, vem o amador. Para o profissional, vamos dizer que é obrigação dele. Um jogador de futebol, é obrigação dele jogar bola, que ele vive só disso, ele é remunerado para isso. A gente não é remunerado para fazer o que a gente faz. Você sabe, a gente gasta muito mais do que ganha. Esse projeto é muito caro, mas é um projeto que eu quero. O dinheiro pouco. É um legado, importa, né? Que você vai deixar. Pouco importa. Então, é isso que, quando eu termino a maratona, eu me sinto. Cara, eu sou um cara diferente de outros. Se a gente falar que menos de 1% da população mundial faz maratona. Cara, quem dirá 52, né? Falar com um Nilson Lima, tá com 400 cacetada de maratona. A última notícia que eu tive dele, ele tava com 406. 406. Aí esse ano eu vou para Uberlândia, eu nunca fui para Uberlândia. Então, assim, sabe? Então, esse tipo de mesa, aquele dia que eu fui para SP City, que eu fui no final lá, que eu fui jantar com o pessoal, não sei se você tava lá. Não tava. Naquela mesa ali, devia ter umas 2.000 maratonas, cara. No mínimo. Sabe? Então ia 2.000 maratonas, cada um com a sua história. E, cara, não sei se você encontra um lugar com tanta maratona assim. É difícil. Essa união, essa conexão que vocês fizeram, eu não sei se é uma com 400, é uma com 500, é uma com 300, é uma com 100, é uma com 150. O que o Adriano fez esses dias aí para quebrar, para chegar na São Silvestre e fazer a centésima, corria todo dia. Exato. Né? O próprio Everaldo que acelerou para chegar na 150, para bater junto com o Renan. Então, cara, isso daí não tem preço. Não tem preço no mundo. E no mundo que a gente ama, eu trabalho com isso, então também é o meu ganha-pão, mas é um mundo que a gente não tem, não digo nem reconhecimento, acho que nem precisa ter reconhecimento, mas, cara, é um mundo que nos faz bem, que nos motiva. Que é o legal dessa história. Você pode, cara, domingo eu vou chegar no quilômetro 30 e falar, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Vai doer, vai dar câimbra. Acabou a prova. Domingo que vem tem outra e é gostoso. É isso que me move, é isso que me comove. E vão ter, se Deus quiser, vai ter ano que vem, tem outro desafio que vou montar outro projeto e eu vou fazer porque eu acho que é a minha missão de vida hoje. É isto. Eu encontrei o meu caminho, resumindo esse nosso bate-papo, essa nossa história, de uma Lívia, de um futebol, de uma Lívia, de um Hugo, até chegar hoje no Rodrigo, maratonista que quer ajudar as pessoas. É isso, Sérgio. Esse foi o Rodrigo Dias aqui. Palmas pra ele, bater no pau. É isso aí. Rodrigo, é bom demais ter você aqui. Se deixar, a gente tem 3, 4 horas aqui conversando de boa. Então você vai ter que voltar aqui mais vezes para poder contar mais histórias, atualizar a gente de como tá o projeto, de como tá rolando, as novas histórias que você conheceu nesse percurso a cada domingo correndo. É bom demais te ver aqui. Eu vou colocar você aqui na janela principal agora para você poder, né, dizer as suas palavras finais, os seus agradecimentos. Aproveita e já faz o convite pro pessoal poder conhecer também o teu podcast. E, mano, o microfone tá na sua mão, fica à vontade aí. Eu queria agradecer aí pela oportunidade, pude contar um pouquinho da minha história. Hoje eu estou muito feliz que hoje é meu primeiro podcast que eu faço, né? Que eu sou um entrevistado, então estou muito feliz por isso. Eu tenho um canal no YouTube que chama Rodrigo Dias Corre Que Dá Tempo. Quem quiser entra lá, dá uma força, curte os vídeos, mas hoje eu estou muito feliz que é a primeira oportunidade que eu pude mostrar o projeto para alguém, né? Então estou muito feliz, agradeço demais o convite, Thiago, e a mensagem que eu queria deixar, que é a mensagem principal do projeto, é que todo mundo, principalmente você aí que é sedentário, que você possa sair do sofá, que você possa fazer a prática da sua atividade física, seja ela qual for. Ela não é fácil para você, também não é fácil para mim, também não é fácil para o Thiago,
todo mundo, a gente tem nossas dores, nós temos nossas angústias, temos nossas alegrias e temos nossas tristezas. Mas eu acho que a gente precisa deixar bons exemplos para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu acho que a prática da atividade física, ela é uma boa ação para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa mente, e que como eu sou exemplo para os meus filhos, para alguma pessoa que eu não conheço, que eu já recebi vários elogios, você é minha inspiração. Então, que você também possa ser a inspiração de alguém, que você também possa ser essa ferramenta de boas atitudes. Então, é isso que a ideia do projeto, é isso que eu deixo de mensagem final. Mais uma vez, agradecer todos os meus apoiadores, todos aqueles que estão juntos, aqueles que acreditam, aqueles que vão acreditar. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Deixo o convite aqui a seguir o meu Instagram, Rodrigo Dias Corredor, mas deixo o convite aberto aqui para você seguir eu nas redes sociais. Lá vão estar todos os calendários das minhas provas, onde eu estarei, qual que é o local. Vai ser atualizado por causa de cronograma, por causa de várias outras situações, mas deixo o convite para você vir a correr, vir a caminhar, trazer um amigo, um membro da família, que você possa fazer atividade física. No meu caso é a corrida, mas que não seja corrida, que seja qualquer atividade física, seja futebol, bike, natação, mas que você saiba da importância que a atividade física pode te trazer. Então deixa esse recado, esse agradecimento a todo o meu pessoal que está por trás, todo o meu staff, as pessoas que estão me ajudando direto e indiretamente, a todo você, Thiago, que também está divulgando, que me deu abertura para estar falando do meu projeto, e que ele possa se tornar grande, e que eu tenho certeza que a gente está aqui divulgando, mas eu tenho certeza que também existem outros projetos aí pelo Brasil afora, e que também, se assistir esse podcast, que também fale, entre em contato, que a gente também ajuda, a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para diminuir ninguém, a gente está aqui para ajudar, e se a gente puder divulgar, ajudar um projeto, a gente será essa ferramenta também para estar fazendo a divulgação. Tá bom? Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Fiquei muito feliz, muito contente de participar aí do podcast. É isso aí, plateia virtual. Palmas para esse brabo que tem uma meta aí fácil de concluir, que são 52 maratonas. Rodrigão, brigadão de novo. Deus te abençoe aí nesse projeto, nessa caminhada. Tamo junto de novo. Conta com a gente aí sempre, o que a gente puder te ajudar aqui divulgando, lembrando o pessoal para estar acompanhando, a gente vai estar fazendo. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição de estar com a gente aqui. De novo, reforçando, todos os links do Rodrigo tá aqui na descrição do programa, no site tem mais informações do projeto para você poder acompanhar. A gente sabe que a descrição do programa no YouTube, no Spotify ou nas plataformas é muito curta. Então, clica no link lá, vai lá pro nosso site, dá uma conferida, confere os outros links do Rodrigo lá também e vai ser legal. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui no Correio do Demand ou entra direto em contato com o Rodrigo, que a gente tá aí para te ajudar. Se você se interessou por esse livro que o Rodrigo falou, do Tri, Transpira, Respira, Inspira, eu vou deixar um link aí, eu vou pedir para Pri um novo link para deixar aqui na descrição para você poder comprar o seu livro e aprender e consumir, se inspirar com essas 20 histórias que você vai encontrar por lá também. Falamos do Hugo, bastante do Hugo aqui. O Hugo esteve com a gente no programa de número 74, vou deixar o link aqui para você também ouvir esse programa como foi. Hugo, gente boa demais, conseguimos extrair coisas incríveis do Hugo aqui, Rodrigo. Bacana demais, então vale a pena a sua audiência também quando terminar de ouvir esse programa, tá certo? É isso, Rodrigão, obrigado de novo, gratidão, você tá convocado para voltar aqui pra gente falar mais sobre treinamento, sobre o seu projeto, vamos conversar mais vezes. E o Rodrigo, e o Corrida Demand vai ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, tamo junto. Para você que ouve no Spotify, clique em seguir aí, deixa seu comentário, porque a gente lê todos os comentários aqui, tá bom? Se você ouve nas outras plataformas de podcast, não tem problema, manda o seu recado lá no nosso Instagram, @corridodemand. A gente tá no Substack também, estamos no TikTok, corrida.ondemand, com alguns vídeos lá. Enfim, segue a gente aí, que é legal demais. A gente volta a qualquer momento com mais entrevistas aqui no Corrida on Demand. Tamo junto e já sabe, Corrida on Demand no seu ritmo sempre.
É nóis. Valeu. Tchau. Corrida On Demand. No seu ritmo, sempre.